Boa noite, galera. Boa noite. Estamos em um final de semana. Eu sou Tomichin e nosso convidado esta noite é Anderson Mota. Boa noite, Anderson. Como vai? Boa noite, tudo bem? Obrigado por compartilhar e ficar esta sexta-feira com a gente. Sem mais delongas aí, Anderson, conta para a gente, resumidamente, o que é o que faz o dia de hoje. Beleza, vamos lá. Primeiro, feliz, contente de estar aí com vocês, compartilhando um pouco aqui da minha trajetória, da minha história. Vim de uma carreira mais técnica, né? Acho que talvez conhecido pelas certificações Cisco, né? Mas acabei trabalhando um pouco de cada soluções de diferentes vendors, né? Me encantei mais por Cisco, acho que pela dificuldade das certificações, né? E a forma como ela estruturava. E acho que o mais importante de tudo nas certificações, eu sempre gosto quando eu aprendo algo além da solução só de um vendor, né? Quando você pode aprender a tecnologia e standards, além de só aprender uma especificidade do fabricante. Então, para mim isso foi muito legal. Só que mudei minha carreira, né? Hoje eu estou mais para a área de liderança, então mudei da técnica para a parte de liderança. Então, hoje eu trabalho no Banco Itaú, né? Sou superintendente da área de arquitetura. Eu tenho mais ou menos aqui, acho que um pouco mais de 100 pessoas, né? Compondo o time hoje aqui. E é bastante diferente, né? Quando você tem que continuar apoiando a parte técnica, mas você já não pode mais, vamos dizer, né? Conectar na console, enfim, configurar, né? Você fica, às vezes, no começo você fica com bastante vontade, fala, poxa, deixa eu fazer, mas aí você já tem que falar, não, eu tenho que só dar os desafios e esperar o resultado, direcionar, então muda um pouco até a forma de trabalhar, né? Então é diferente, tem seus desafios. Que bacana, já nos contará essa transição, mas assim, quando eu soube de você, né, vi aí na época, um abraço para Calau, eu vi aí a entrevista, porque sigo a Calau, né? E já nesse tipo era 5 ou 6 vezes, não lembro já, CCIE, né? E eu me perguntava, né? E pensava assim, cara, 5 ou 6, cara, a que idade começou, né? Como é que nasce essa vontade de desafio e começou muito cedo esse conhecimento por el área TI? Como é que nasce essa paixão? Eu comecei com a área de TI bastante jovem, eu diria que com 19 anos eu já me aventurava, não trabalhava ainda, mas me aventurava bastante com a parte de informática. Eu lembro que me chamava bastante atenção naquela época ainda, quando a gente tinha que passar algum programa, ou até, claro, com jogos, acho que na época a gente falando de Pentium, 286, 386, e quando a gente tinha que passar alguma coisa, o pessoal entregava aquelas caixas de disquetes gigantescas que a gente tinha que ou zipar ou argear, que a gente falava, né? Usar o arge para poder fazer. E ficava, às vezes, minutos ou horas, né? Colocando um disquete, colocando outro. E aquilo, para mim, era muito moroso. Quando eu via que existia a possibilidade de você fazer ainda por cabo serial, ou você fazer cabo de rede, né? Um cross entre os computadores e transferir de uma forma muito mais rápida, aquilo me encantou. Eu falava, poxa, acho que comunicação, né, transferência de dados, infraestrutura, a partir daquele momento despertou interesse em mim e eu falei, eu vou procurar, eu vou correr, porque eu não sabia nem o que era IP naquela época, o que era máscara de rede, como configurava, eu falava, eu totalmente perdido. E aí via, né, que a Cisco já tinha uma certificação, naquela época, as certificações muito bem estruturadas, né, o CCNA era muito bom, só que os conteúdos eram bastante difíceis lá no começo, na época, hoje eu estou com 43 anos, né, falava com 19, 20 anos, 21, era bastante difícil conseguir ter acesso, né, acho que, como você sabe, a internet era internet de escada, que a gente tinha um provedor que era o IG ou o Mandic, a gente usava modem US Robotics 56 600, né, e fazia aquele barulhinho na conexão e ficava com a linha
conectava nos servidores BBS para baixar alguma coisa, e quando conseguia alguma coisa, era tudo em inglês, né? E aquilo, para mim, naquela época, o idioma, o inglês, era uma barreira. Então, além de ter pouco acesso, né, à informação, o idioma, com certeza, foi um grande desafio. Mas aí eu me interessei, aí eu consegui trabalhar numa empresa que meio que financiou o meu CCNA, e na época era muito difícil para mim entender os conteúdos, né, vamos dizer assim, mas mesmo assim, com muita dificuldade, né, eu fui trabalhando, acho que os companheiros de trabalho me ajudaram muito para conseguir tirar o CCNA. Mas Anderson, você foi a trabalhar nesta área sem ser formado? Isso, na verdade eu entrei meio que quase num programa que era trainee, que a gente fazia um teste, né, e aí eu fiz esse teste, passei, e aí era tipo quase um Network Academy na época, que por isso que conheci o CCNA, logo de cara, né? As empresas fazem, inclusive, isso na época aqui no Brasil, quando não cheguei a pegar, cheguei a ver alguns formados, né, que era também que eles faziam, que era tipo uma academia dentro das empresas. Então, o que as empresas faziam, precisavam ter os profissionais, tinha pouca mão de obra qualificada, eles pegavam potenciais pessoas e davam um curso, faziam uma prova no final do curso, o curso acho que era de 2, 3 meses, geralmente, no final eles faziam uma prova. Os melhores ranqueados conseguiam uma proposta de emprego para fazer e conseguiam um voucher para fazer a prova do CCNA, que era muito legal. Então, foi um pouco num formato assim, né, o idioma sempre sendo uma barreira naquela época, e aí entrei meio que no mercado, tirei a prova do CCNA. Na época, CCNP e CCE era a coisa que estava muito fora do meu alcance. Eu falava, gente, isso aqui tem que ter muitos anos de experiência. Na época, acho que a gente brincava, falava que CCE era semideus, né? Eles falavam assim, era super difícil encontrar algum. É porque as ferramentas, a gente não tinha muitas ferramentas e era super absurdo o investimento em comprar equipamentos para simular todo isso, né? Porque en esa época, me supongo, debe ser 2000, 2003, 2005, ainda não tinha essas potências, os simuladores de lo que conhecemos a dia de hoje, né? Perfeito, não tinha. Então, tudo você tinha que ter os equipamentos, você tinha que acessar algum lugar, alugar laboratório, e era tudo muito difícil, assim. Falava, gente, os livros também, né? Comprava, penava para aprender, porque para entender o conteúdo, porque os livros do Cisco Press tudo em inglês. Então, assim, foi uma dificuldade tremenda ter conseguido o CCNA na época. Eu lembro que foi uma vitória para mim, assim. Passou de primeira? Não, engraçadíssimo, eu não passei no CCNA na primeira, eu repeti na primeira, reprovei, e foi muito importante para mim eu ter reprovado, porque eu brinco que eu falo que tudo que é fácil para mim, ele não me instiga interesse. Então, o CCNA, o fato dele ter me reprovado, ele ajudou com algo em mim despertou ainda mais, falar, poxa, eu sou capaz de tirar essa prova, eu vou conseguir fazer. E aí foi onde eu estudei mais. Eu lembro que eu tinha gaps na época com NAT, eram poucas coisas assim, mas foram as que caíram, eu não consegui resolver, né? Tinha alguns laboratórios que eu tinha que resolver na época já. Caiu uma de NAT lá, eu lembro que sofri para configurar, não consegui. E aí eu falei, não, gente, agora esses gaps que eu tenho, que eu achei que eu podia passar com eles, eu vou resolver. Voltei, peguei tudo, e foi aí que eu acho que eu desenvolvi a minha técnica de estudo, né? Eu peguei o blueprint da prova inteira, fiz uma autoavaliação de como que eu estava nos níveis de conhecimento, e aí fazia laboratórios de cada um, os que eu não conseguia resolver, os que eu tinha dificuldade, eu colocava uma nota baixa para mim e tinha que estudar até melhorar. Enquanto eu não ficava bom, eu não ia para a prova de novo. Então, essa técnica de estudo que eu, vamos dizer, desenvolvi para mim, ela deu muito certo, assim, comigo, pelo menos para mim, e é a que eu uso até hoje em dia, até nas provas do CCIE, quando eu terminei as do CCIE, até quando eu peguei uma outra prova de outro vendor difícil, até a própria Cisco, que foi uma prova que eu demorei 1 ano e meio para tirar, que era uma prova não tão técnica, mas com muitos conhecimentos de segurança. Eu também fiz um plano de estudo parecido com o que eu fiz lá atrás no CCNA. Então, hoje, para mim, isso me ajuda... Conta esos segredos aí, Anderson, aí de esa... Porque a gente perde foco rápidamente quando está estudiando, né, cara?
Então, eu acho que acho que nem é tanto a técnica, eu acho que é mais a força de vontade. Eu falo que é a cadência, você tem que colocar. E eu acho que. Eu lembro que lá atrás, na época da faculdade ainda, tudo que eu tentava fazer, eu parava pelo caminho, né? Deixava pela metade. Até um momento que aquilo começou a me fazer bastante mal. Né? Eu falo sempre para as pessoas, aquilo chegou a atrapalhar a ponto de a minha autoestima ser afetada. E aí foi quando eu falei. E aí eu lembro que conversas com a minha mãe, com meus amigos, minha mãe mesmo comentava, falava, cara, você não consegue terminar nada que você começa, né? Tipo, você tem que começar a ter completude nas coisas que você inicia. E aí foi aí que eu resolvi fazer uma promessa para mim. Acho que lá atrás, que eu falei assim, a partir de agora, por mais fácil, por mais dura que seja qualquer coisa, tudo que eu me comprometer a fazer, se for algo importante para mim, eu vou até o final. Então, isso foi, acho que, um incentivo bastante importante, porque a gente, né, costuma procrastinar bastante, né? Somente nos estudos. A gente, às vezes, se a gente não leva o estudo a sério, a gente vai sempre ter uma coisa melhor para fazer. É uma série no Netflix, é um filme para assistir, é um cinema, é um churrasco com os amigos. Então, eu comecei a colocar metas. Parte da minha técnica de estudo é colocar metas de quantas horas eu quero investir por semana. E assim, eu ponho por semana, não ponho por dia, porque um dia eu posso falhar, outro dia eu posso ficar até tarde no trabalho, eu ponho por semana. E o mais importante é eu cumpro essas horas. E quando eu não cumpro, se eu deixei uma hora para trás que eu prometi que eu ia estudar para mim, eu não fiz, como uma forma de um pênalti, eu multiplico aquilo por 2. Então, se uma hora eu não fiz, vai virar 2 na outra semana. 2 horas a mais da carga horária que eu já tenho na outra semana. Então, a partir do momento que eu faço dessa maneira, chega um momento que ela vai ficar tão pesado para mim se eu começar a me enganar, que aí eu não faço. Eu não falho comigo, que eu falo, poxa, o pênalti que eu vou pagar aqui vai ser muito alto. Então, eu acho que é mais isso, assim, é mais uma determinação, né? E como tudo na vida, tem os seus trade-offs, né? Isso que eu ia perguntar. Você precisa querer fazer aquilo, né? E com certeza, né, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Um final de semana importante com alguém, algum outro encontro. Então, assim, isso é muito importante, né? Eu falo para as pessoas. Porque, às vezes, agora, como no lado do gestor, às vezes eu faço os PDIs, né, os planos de desenvolvimento individuais das pessoas, dos especialistas, quando me procuram. E, às vezes, as pessoas vêm com muito plano, um plano muito audacioso para um ano. Eu falo, o que você quer fazer nesse ano? O cara fala, esse ano eu quero casar, quero fazer uma viagem para Disney, um exemplo, e quero tirar uma prova difícil da AWS, uma specialty, eu quero tirar o CCIE. Aí, às vezes, eu tenho que dar um choque de realidade na pessoa. Eu falo assim, meu amigo, vamos lá. Você está pondo 3 coisas super importantes aqui, você não consegue encaixar. Sim, é humanamente impossível você conseguir encaixar essas 3 coisas em um ano. E aí eu falo, ó, eu vou te ajudar num plano aqui. Então, o que é mais importante para você disso aqui? E aí eu vou ajudando, e às vezes é super importante isso. Porque se você também coloca uma meta muito distante, ou muita coisa, e você falha naquilo, você se decepciona e às vezes você abre mão, você larga, você fala, perdi interesse, não quero, é impossível, não é para mim. Então é super importante, além de você pôr um plano, ele tem que ser um plano viável, tem que ser um plano factível, né? Eu costumo dizer, e o mais importante de tudo, você precisa colocar milestones, né? Você precisa colocar metas que você vai checando, checkpoints, que você vai vendo. Porque, por exemplo, ninguém começa falando, eu quero correr uma maratona, já correndo, né, 30, 40 quilômetros. Você estipula meta, você fala, eu não corro. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é procurar alguma assessoria, procurar um tênis adequado, ver onde eu vou correr, ver a roupa que eu vou usar, e aí você começa, vou correr 1 quilômetro essa semana, outra semana eu vou correr 3 ou 5 quilômetros, aí depois você aumenta para 10, você vai colocando esses mais, até que quando você vai ver, você está correndo uma maratona. Então o CCIE, qualquer outra certificação, ela é igual. Né? Eu começava o CCIEs, tem CCIEs que eu não fiz, o CCNA e o CCNP. A galera falou, como que você conseguiu? Eu falava, eu usava a trilha de estudo do CCNA e do CCNP, só que eu não ia para as provas. Eu usava, eu fazia o base step. Você tem que ter bastante humildade para, quando você não trabalha ou não conhece algo que você quer fazer o CCE, não adianta você querer começar estudando pelos níveis de expert, porque você não conhece, vai ser difícil. Você tem que fazer os baby steps. Você começa sempre pelo início, né? Por mais óbvio que isso pareça. Começa pelo CCNA, que eles fizeram uma coisa mais fácil para você digerindo conhecimento, né, assimilando,
vai para o CCNP, só não faz a prova. E aí, se você quer ir direto para o CCIE no final, né, você faz e estuda. Então, algumas provas eu usei essa técnica também. Então, é super importante você fazer isso, você ter um plano bem estruturado e você, por mais claro que pareça, começar pelo início, né? Começar pelo início da jornada lá, não querer já saltar etapas e já querer começar lá no topo da pirâmide. No topo, de sênior, né? Tu falou uma palavra bem bacana, interessante, que é força de vontade, né? Eu acredito que não tenho muito talento, mas tenho força de vontade em algumas coisas, né? Nas propostas minhas. Mas chega um momento que você estuda, mas trava. Você pega um conteúdo, pega outro, não entende, não entende. E me ha passado a mim, né? Que, cara, não entendia. Por exemplo, falando de CCNA, né? Já que estávamos começando essa subnetting. Cara, subnetting era uma parada que não entrava em minha cabeça, cara. Um professor explicava, outro explicava, hasta que encontrei um amigo, falou assim, cara, tu vai aprender comigo, em 5 minutos vai aprender subnetting. Que é isso? Falava eu, né, cara? Tu vai aprender, cara. Prim. Aprendeu? Aprendi. Caraca. E a lo que eu quero dizer, né? Que a gente consigue avançar ou percorrer esse trajeto ou a trajetória que tu está querendo, um objetivo ou metas, se você tem parceiros, né? Se você tem ao redor de você as pessoas que realmente vão sumando sua vida, né? Anderson, quando entendeu isso, o Anderson era um nerd que só falava, não, eu consigo fazer sozinho isso daí. Não, pelo contrário, eu sempre pedi muita ajuda. Eu acho que não é demérito nenhum você pedir ajuda para as pessoas. Pelo contrário, acho que hoje a gente não faz nada. Acho que até na posição que eu estou, na evolução minha profissional, ou seja, pessoal, eu não fiz nada sozinho. Então, sempre tive muitas pessoas me apoiando, né? Isso é super importante. Então, eu sempre levantava a mão e sempre de ajuda. Alguns queriam ajudar, outros não, outros riam, falavam assim, poxa, cara, você não sabe isso aqui ainda, isso aqui é básico. Mas tá bom, esse cara não quer me ajudar, vou procurar outro que me ajude. Isso é normal, né, Anderson, de debochar das pessoas, né? Cara, se tu eres pleno, por que debocha você del júnior, não? E el sênior também debocha del pleno, né? Ou seja, é uma cadeia. Eu nunca entendi, mas muitas pessoas fazem, eu acho que, assim, posso dizer que jamais fiz isso, assim, e as pessoas até depois me procuram, comentam, falam. Eu lembro que eu ia em reunião quando eu já tinha 3, 4 CCIs, eu não falava que eu tinha CCIs. Eu entrava lá para discutir tecnicamente igual todo mundo, respeitava, colocava minha opinião, falava, cara, você tem razão aqui, você não tem. Às vezes o meu empregador, às vezes, falava numa situação, às vezes, que ele queria, que a coisa estava ficando meio pesada, ou muita gente discutindo divergente, ele falava, cara, queria ouvir aqui o Mota, porque eu acho que ele tem propriedade aqui, porque ele já estudou isso aqui, ele tem o CCE nisso. Então as pessoas já começavam a me escutar um pouco diferente por aquilo. Mas eu nunca fui aquela pessoa de dar carteirada ou rir, pelo contrário, acho que eu sempre ajudei muitas pessoas porque eu fui muito ajudado. Então, até quando eu decidi dar aula em faculdade, tanto graduação quanto pós-graduação, ou cursos que eu dei, foi uma forma minha que eu tentei de retribuir. Falava, gente, eu consegui chegar aqui com tanta ajuda, eu vou tentar retribuir um pouco desse conhecimento que eu tenho aqui acumulado. Então, foi o motivo pelo qual eu me interessei por ensinar lá atrás. Interessante porque, cara, por exemplo, eu trabalhei 6 anos na área de um NOC, né? Sempre na área de monitoramento e depois implementação. Mas eu nunca me identifiquei, Anderson. Já eu acredito que fiquei muito na zona de conforto, né? É uma coisa que não deixa crescer a gente e procrastinar em esse rumo ao CCIE, né? Que a gente, quando não tem esse círculo, né, cara, de amizades e, sobretudo, um gestor que é um líder, né? Acredito que hay una falta de visión en lo que es el ser un líder el día de hoy, más que un gerente, ¿no? Cuando você entiende que trabajar como equipe es mejor y más productivo, porque
porque normalmente en las empresas encontramos, y por las que yo he pasado varias, normalmente hay una segregación segundo al conhecimento que você tem. E o gerente ou gestor o dono do projeto, cara, como que ele não enxerga essa história, né? Ele não quer alinhar, vamos falar assim, N1, beleza, qualquer que eu perguntasse, ele deve saber estes conceitos, né? N2, mas assim, N2 deveria repassar todo esse conteúdo porque as pessoas no quieren esa transferencia de conocimiento porque ele pagou um preço, estudou muito, pagou cursos, etc. Né? Mas se o cara não repassar e deixar livre sua vaga, eu vejo assim, né? E se o de N3 pensar assim, cara, nunca teria esse fluxo e normalmente não tem muito fluxo, porque não há uma pessoa preparada para ocupar o seguinte nível. E quando abre uma posição, sempre chega um cara de fora para pegar essa vaga. E não é orgânico que N1 passe N2, N2, N3, né? Não sei que visão você tem nessa parte. Eu concordo bastante com o que você comenta, né? Eu acho que, assim, a gente toma muito cuidado, somente agora, assim, eu no lado de gestor, né, liderando pessoas, que tem um fato super importante que você tem que ter uma leitura muito bem. Eu acho que um dos grandes desafios do gestor é ele ter uma leitura de quais são as fortalezas e as fraquezas de cada funcionário. Porque aí você consegue ajudar ele a melhorar onde são suas fraquezas e você utiliza muito a favor da companhia, a favor do próprio colaborador, o que é a fortaleza dele. Isso é muito importante. Eu lembro que quando eu acho que o conhecimento, na linha como você disse, assim, né, das pessoas repassarem conhecimento, isso é muito importante, porque o que eu vejo, e acontece em qualquer outra empresa, e não é diferente, às vezes, onde eu estou hoje. Às vezes, um técnico, ele foi lá, fez todo o investimento de tempo, ele tirou uma certificação super difícil, e ele não passa para ninguém. E aí, tudo bem, eventualmente pode ser que aquele conhecimento específico dele colocou um holofote nele que às vezes ele não teria, né? Chamou a atenção das pessoas, do gestor, falou, pô, aquele cara é bom naquilo, vamos chamar ele. Só que chega um momento que se a pessoa se amarra muito nesse conhecimento e ela não passa esse conhecimento adiante, ela não continua trabalhando, acontece o que eu vi acontecer diversas vezes. A pessoa depois ela é promovida e ela continua na cadeira nova, fazendo 30%, 40% do seu tempo um papel antigo ainda. E aí, quando a pessoa vem reclamar para você, ou lá vem falar, poxa, eu achei que quando eu desse eu subisse um degrau a mais, né, um step a mais nessa escada, meu trabalho seria diferente. Eu falei, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você estava ainda no anterior, você fez um plano com o seu gestor, ou você mesmo ajudou, você ajudou a formar alguém que trabalhava com você para essa pessoa assumir o teu papel no momento da tua ascensão? O cara não. O cara, às vezes, ele não querer dividir o conhecimento, ele pode ser bom no início, porque ele te dá uma visibilidade, mas fica muito cuidado para não virar refém desse conhecimento. Porque se você virar, as pessoas não só vão te ver só com esse conhecimento, como você não vai conseguir se libertar dele nas suas funções. Então, isso é muito importante, acontece muito, 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 e sempre quando as pessoas que fazem mentoria comigo, no trabalho, eu falo, cara, não cometa esse erro. Trabalha com alguém, olha alguém que tem potencial do teu lado. Eu falei, se você quer ser promovido, começa trabalhando primeiro alguém que vai assumir a tua função. Porque aí você não se decepciona quando você for promovido lá na frente. Então, essa visão, ela tem que ser super importante e a pessoa tem que ter. Massa, cara. Primeiro emprego. Lembra se foi muito demorado? Foi uma boa experiência? Como é que foi? Então, eu sempre gostei muito, né, de dinheiro, eu sempre gostei muito de administrar meu dinheiro. Eu acho que todo mundo, né? Mas acho que para mim era muito duro, né? Me fazia a formatagem, instalação de... Acho que antes disso, a minha história vem antes de TI. Né? Eu falei de TI 19, mas eu lembro que eu ficava pensando maneiras de ganhar dinheiro. Então, eu lembro que lá atrás ainda,
Tem uma tia minha que ela pintava e vendia pano de prato, né? Essas coisas de cozinha. Eu ajudava ela. Ela me dava um trocadinho, mas ela falava assim, tipo, só de eu ajudar e eu ter algum dinheiro que eu ganhava, aquilo para mim era maravilhoso. E aí, quando eu fiz, acho que 16 anos, se eu não me engano, onde eu morava tinha um jovem aprendiz. Que eu podia, que algumas empresas contratavam, né? Não podia ainda trabalhar com carteira registrada, que a gente fala no CLT, porque não tinha ainda, não era maior de idade, mas no jovem aprendiz podia. E ganhava, eu acho que não lembro se era meio salário mínimo ou um salário mínimo, acho que era um salário mínimo, se eu não me engano, não, acho que era meio. Acho que era meio salário mínimo, depois chegava a um salário mínimo, e já com 16 anos de idade. Mas eu lembro que era de tudo, assim, eram as empresas que precisavam. Então, às vezes, trabalhava numa empresa de office boy, trabalhei numa fotótica revelando foto, numa máquina. Então, era tudo que podia, assim, eu podia ganhar dinheiro. Tudo que rendisse dinheiro, você estava aí, Anderson. Eu fazia de tudo. Qualquer coisa que pudesse ganhar dinheiro, eu estava lá. Eu era um cara de negócio. Você já tem um espírito de empreendedor já muito cedo, cara. Desde pequeno. Eu lembro que eu fazia uns negócios. Mas quem era assim, Anderson? Quem era assim da sua família? Eu lembro que eu tentava vender o meu brinquedo usado, mais barato, para a família, para o amigo. Fazia qualquer negócio, cara. Eu lembro que era impressionante. Mas você tinha uma referência nesse sentido? Tinha alguém assim da família? Não, na verdade, me incomodava muito o fato de eu ter que viver sem pedir dinheiro para minha mãe. E eu queria ter meu próprio dinheiro. Então aquilo me incomodava de eu ter que ficar pedindo toda hora. Porque às vezes eu queria fazer alguma coisa legal e aí eu tinha que explicar para ela do porquê que eu queria fazer, do porquê que eu tinha pedido mais, que eu estava gastando muito. Aí eu falei, não, se eu começar a ganhar o meu dinheiro, isso não vai ser um problema. E aí eu comecei a fazer de tudo. Tanto que depois eu entrei na área de redes, né? E é engraçado que eu entrei na área de redes, vi que um grande problema meu era o idioma, era o inglês. Eu falava, gente, por mais que eu tenha tirado o CCNA, estava trabalhando na área, eu tinha uma dificuldade tremenda com o inglês. E eu almejava já o CCE naquela época. Porque as pessoas falavam do CCE, CCE tinha um salário excelente, o pessoal falava, era literalmente semideus, não tinha muita gente no mercado. De que não estamos falando, Anderson? Oi? De que nós estamos falando, mais ou menos? Eu estou falando, mas eu tinha uns 23, 24, coloca uns 20 anos atrás. 20 anos atrás. 2000, né, em 2000, mais ou menos. 2003, mais ou menos. Algo assim, por volta de 2003. Poderíamos dizer que o inglês tu sacou e falou assim, cara, se eu saber inglês, eu vou ter maior oportunidade e consiga talvez chegar a ser CIE. Ou pode ser um divisor de águas em minha carreira. Exatamente. Tive essa sacada, né? Eu vou deixar sozinho aí você agora para falar essa parte, tá? Era exatamente isso. Como eu não tinha... como eu vi que era uma dificuldade muito grande aprender, tinha pouco conteúdo e tudo em inglês. Falava, não, gente, eu preciso resolver inglês. E aí, falava, tentava fazer aqui, fiz alguns cursos aqui, mas não via evolução no tempo que eu queria. Eu falei, acho que um negócio aqui talvez, todo mundo falava, cara, faz o intercâmbio é bom. E aí eu comecei a falar, poxa, pode ser uma opção, né? Talvez pegue um pouco o dinheiro, mas eu falei, vamos fazer um plano aqui. Aí fiz um plano, né, daquele jeito, né, com o dinheiro que eu ganhava, eu fui guardando, né, na época que eu já não ganhava tão mal, vamos dizer assim, porque já tinha sido contratado, tinha o CCNA. E aí comecei a guardar boa parte do meu dinheiro, né? Das vantagens de se morar com os pais, né? Que você não precisa gastar o dinheiro, se você controlar o dinheiro que você ganha, é todo seu. E eu comecei a guardar. Eu lembro que na época eu fui na STB, que é na Student Travel Bureau lá, ver um intercâmbio ou para os Estados Unidos ou para Londres. E aí eu decidi ir para Londres. Porque naquela época já com medo, que eu falava, não sei se eu vou conseguir o visto para os Estados Unidos, eu vou para Londres, que não precisa de visto. Só que Londres, em contrapartida, é um país extremamente caro, né? A Libra sempre esteve caríssima, e aí eu falei, consegui a duras penas pagar uma família inglesa, para ficar numa casa hospedada, numa casa de família inglesa, e com o inglês, eu estudava inglês num colégio de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5:30 da tarde. Mas você viajou sin ter estudio assim, com professor, nunca tive... Isso, foi autodidata? Eu fazia naquela época, acho que era CCAA, se eu não me engano, mas assim, não estava satisfeito com o meu avanço. Falei, preciso fazer alguma coisa
muito melhor, muito mais intensa para conseguir melhorar o meu inglês. E aí foi quando eu decidi fazer o intercâmbio. Mergulhar, né, em inglês. Saí da empresa que eu estava, porque eu queria ficar mais de um mês. Eu lembro que eu fui para ficar 2 meses e meio. Era o que o meu dinheiro deu. Eu falei, eu vou ficar 2 meses e meio estudando inglês. Só que 2 meses e meio, foi quando chegou o final do segundo mês, eu vi que meio mês mais não ia. Assim, eu vi que meu inglês estava melhorando bastante, mas eu vi que ainda era insuficiente 2 meses e meio para melhorar. E eu queria ficar mais. Eu queria ficar mais, o dinheiro já curto, o dinheiro já quase acabando. Foi quando eu decidi ficar lá, e aí foi literalmente a época que eu conheci, eu falei assim, que você trabalha com um subemprego, com o que ia aparecer para você poder se manter, porque eu tinha um objetivo, que era aprender inglês. Então, eu fazia continuava o meu curso de inglês, né, mas não já esse intensivo. Eu mudei para fazer menos horas estudava de sábado e comecei a arrumar trabalho porque eu queria continuar morando. Porque acho que só o fato de você morar, respirar lá, ver televisão em inglês, falar com as pessoas na rua em inglês. Não escutar português nem um canto. Pegar metrô, você fala, cara, aquilo é demais. Mas aí eu lembro que eu trabalhei entregando jornal no metro às 6 horas da manhã. Eu trabalhei em restaurante asiático, servindo, lavando prato. Cara, o que aparecesse. Tipo, era impressionante, assim, que o pessoal falava, cara, vai ter um trabalho, tal coisa aqui, esse final de semana, você quer trabalhar? Eu falava, cara, a pergunta é outra. Quanto que vão pagar? E quando é que pagam? Aí o cara falava tanto, e aí naquela época era assim, né? Era um trabalho ali que você tinha que ficar controlando, você tinha um dinheiro curto. E você tinha que um dinheiro curto, você tinha que controlar. O que você gastava não podia acabar antes de você ter outro emprego. E aí você ia iniciando. Então, literalmente, a necessidade, né, Anderson? A porta bamba da necessidade. Cara, qualquer momento eu podia desistir, pegar o voo de volta e eu tinha minha vida no Brasil. Mas eu falei, não vou pedir dinheiro para meus pais, vou continuar aqui com o meu dinheiro e eu vou me manter o máximo de tempo que eu quiser e puder até eu decidir ir embora. E foi exatamente... Você estava com o visto de estudante, né? Então, tinha para manter todo esse tempo estudando inglês, né? Isso. Na Europa, na verdade, você pode ficar 180 dias como turista, né? Você só não pode trabalhar. Como eu fui para ficar mais tempo, eu já fui com estudante, o estudante te permitia trabalhar part-time, legalmente falando. O visto estudante te dá esse direito. E aí eu trabalhava no que podia. Falava, gente, eu preciso me manter aqui para ficar mais tempo. E aí eu lembro que eu fiquei até 6 meses, mais ou menos. Foi quando eu decidi voltar. Falei, não, já está na hora de voltar. Eu acho que eu já me defendo no inglês. Não estava nada aquelas maravilhas, mas já conseguia entender, já conseguia ler. Tinha dificuldade com a fala, mas já não tinha dificuldade com leitura, com entendimento. Já escutava e entendia. Falava, não, então agora... Cara, melhora pra caramba, não? Falei, já tô no... E outra, quando você aprende, eu até brinco, né? Quando você aprende o inglês britânico, né? Que inicialmente é um inglês que eu achava mais difícil pelo acento, depois o americano fica fácil de você entender os americanos falando, né? E aí foi maravilhoso, que eu voltei para o Brasil, eu já estava com inglês melhor, aí já fiz um curso melhor, acho que na época eu já procurei, não lembro se foi Berlitz ou CELEP, já foi uma dessas que são umas escolas boas aqui no Brasil. E aí maior investimento, né? Aí meu inglês já estava no nível que eu fui avançando, já estava muito melhor. Então, falei, realmente valeu muito a pena esse meu tempo lá, eu até recomendo bastante. As pessoas, quando elas são mais jovens, eu falo, cara, se você quer estudar inglês, você tem a oportunidade, pode ficar um tempo fora, vai que essa experiência, não só você vai aprender o idioma, como ela vai ser muito rica. Eu lembro que eu aprendi a confiar mais em mim morando fora. Porque quando eu estava longe dos meus pais, num país que falava outro idioma, e eu consegui me manter, aquilo, por si só, te traz uma confiança muito grande em você, que aí quando você às vezes está passando por outras dificuldades na sua vida, você para pensar e você fala, cara, lá atrás, que eu não tinha quase nada de recurso, não tinha idioma, não tinha metade do meu preparo, a minha preparação agora do que eu conheço, eu consegui me virar. Então, assim, por que eu não vou conseguir agora? Então, você olha lá atrás, você vê aquilo como uma pequena vitória e você fala, não, assim, confio, vai dar certo. Então, isso é muito importante, assim, porque às vezes a vida vai tentar te jogar de ponta cabeça, as pessoas vão tentar falar que você não é tudo isso que você acha que você e tá tudo certo. Mas, assim, acho que você nunca pode deixar de desistir de você e de confiar em você, porque no momento que você fizer isso com você, é onde você cai na perdição. Então, assim, eu sempre olhei e parei para pensar,
pensei nos momentos difíceis que eu já passei, não foram poucos. Falei, se eu conseguir sair adiante nessa situação, acho que nenhuma outra mais me abala. Isso é super importante. Cara, essa palavra é mágica e você falou confiança. Só fui entender confiança en este nuevo perfil que estoy en Data Center, ¿no? Y acredito que você está querendo tirar o CCI de Data Center, né? Não, já tenho. Não, eu já parei. Já aposentei. Eu tenho 7. Eu já estou agora olhando outras certificações. Eu falo que em 2000, eu já vou te voltar para 2026, eu viro 20 anos de lifetime eméritos, que é que eu não preciso mais recertificar as minhas provas. E aí, literalmente, quando eu vou encostar as chuteiras, não vou mais fazer nenhuma prova de Cisco. Não me leve a mal, amo muito Cisco, amo muito networking, mas acho que 20 anos no programa, acho que já tá bom, já dá para descansar um pouco de networking. Y acredito que novas coisas acontecieron en este periodo después del COVID y una evolución absurda, ¿no? En esta área, ¿no? Con la llegada, o con lo que ya se entendía de ese SDN. Mas, voltando a la palabra de confianza, y le decían, ¿eh? Ahora que usted está como líder, y es lo que pega Cisco, ¿no? Cisco no fala de manager, ¿no? Fala de líderes, ¿no? Então, o gestor, o gerente de onde fui trabalhar, falei, cara, eu preciso este projeto. ICE com um portal guest. Tu consigo fazer? Cara, estou sendo pago para isso. E se eu não subir, eu vou correr atrás. Cara, eu não sabia nada de ICE, ou ICE, né? Mas minha sorte foi que estava entre presencial e estava de home, né? Cuando yo entré en este nuevo perfil, estaba trabajando presencial y ahí fui a correr atrás de todo eso, ¿no? Entregué el producto, falo así, más con dos opciones. O el portal tiene que ser así. O el visitante crea todo y él accesa directamente, o es registrado manualmente por a Garuita. Eu acredito que deveria ser assim. Não, Tommy, eu quero de outro jeito. Mas eu, quando entreguei o produto, entreguei como eu achava que era o melhor, né? Não, eu quero que seja manual. Beleza. Refiz o projeto, entreguei. Cara, o cara falou assim, meu parabéns, cara. É a primeira vez que eu senti confiança e acreditei que podia fazer muitas coisas a mais. E isso, não tive essa oportunidade, não sei se por eu estar na zona de conforto, no anterior trabalho, mas nunca tive essa oportunidade já de falar assim, cara, faz de zero este projeto. O desafio, sabe? Então, você, bacana que foi a outro país, pegou essa confiança, mas uma confiança, assim, animicamente, personal, eu sei até onde vou chegar, mas no trabalho, eu não vejo essa coisa que transmita um líder ou um supervisor, gerente, o que fosse, em gerar essa confiança para um trabalhador, né? Eu trabalhei, hoje eu trabalho, né, como cliente final, mas minha vida inteira, vou dizer assim, eu trabalhei ou em service provider ou trabalhei em consultoria, né? Consultoria, às vezes, como eles são pagos e para resolver um problema, às vezes acontece muito disso daqui, né? Eles têm muito medo de colocar alguém que tá se desenvolvendo, né? Porque eles precisam ter a certeza de que aquilo vai funcionar. Então, geralmente, eles costumam mandar sempre os black belts, né? Para tentar resolver na medida do possível, sempre quando eles têm, né? Ou senão eles falam, ó, esse cara pode tentar resolver, mas pode ser que demore um pouco mais. Então, uma das dificuldades que eu tive, até quando eu tirei o CCNA, né, e voltei da Europa para o Brasil, queria tirar o CCNP, o CCIE, eu lembro que as pessoas que tinham CCNP, na época, eles acontecia muito o que você falava, eles não passavam o que eles conheciam, pedia documentação, pedia, cara, mas por que você configurou isso aqui? Eu lembro que MPLS para mim era um monstro, tipo, os caras configuravam VRF, faziam MPLS, eu falava, gente, mas como? Eu não entendo esse conceito. Como que as rotas saem de uma tabela, e os caras não explicavam, porque eles queriam ter o conhecimento com eles. Eu lembro que naquela época muito eles brincavam, falavam, cara, assim, ó,
desculpa, a gente tem CCNP, a gente está estudando CCIE, você está entrando agora na área, você tem que penar também que nem a gente, né? Tipo, eu acho que você vai ter que sofrer um pouco para chegar no nível que a gente está. E eu lembro que um ou dois caras, assim, falaram assim, acho que 2 pessoas na época, tipo, brincavam muito, assim, falaram, cara, a gente já tá para tirar CCIE, você nunca vai conseguir tirar, a gente acha que você nunca vai conseguir tirar. E falavam isso constantemente, né? E aquilo chegou no começo, primeiro aquilo me chateou no início, e depois chegou um momento que aquilo começou a me irritar. E essa irritação foi fundamental, porque eu brinco que aquilo foi o que me motivou querer estudar e tirar antes que eles. É engraçadíssimo, porque dessas pessoas, esses dois, um conseguiu tirar o CCE e a outra pessoa ficou no CCNP e tentou várias vezes o CCN e não tirou. E aí eu tirei na trajetória, enfim, tirei os 7, né, que eu tenho. E até há pouco tempo atrás eu encontrei essa pessoa, né, a gente conversou, eu falei, cara, eu tenho que te agradecer. Ela falou assim, por quê? Eu falei, cara, porque acho que se você não tivesse aparecendo na minha vida, talvez eu não tivesse tirado nem o primeiro CCE. Porque, assim, tá certo que na época você fez, eu fiquei muito irritado com você, mas eu usei toda essa minha indignação ao meu favor. Foi motor um motivo, né, cara? Cara E muitas incentivou, pessoas assim. não entendem isso, Anderson. O sea, Ele por más incentivou. negativo que sea a persona que te está lanzando aí un dardo, cara, siempre tem um lado positivo, né? O famoso yin yang, né? Agora que eu também entendo, né? Cara, sempre se tu tira para o lado positivo, tu vai crescer mais ainda, né? É fundamental. E é engraçado, né? Quando você começa a procurar algumas outras coisas, né? Em literatura, ou até, por exemplo, ler Osho, qualquer outro tipo de coisa, né? É muito engraçado, porque, assim, enfim, a vida não é fácil, as pessoas... Existem muitas pessoas boas, mas também existem muitas pessoas que vão tipo, jogar para baixo e tá tudo certo. Acho que a vida... E eu acho que não é tão importante, assim, essas pessoas que você vai encontrar no meio do caminho que vão te prejudicar. É o quanto isso vai te afetar. Porque eu acho que né, o próprio Osho diz, né? Você é responsável pelo como você se sente ou pelo que você deixa com que as pessoas façam com você, no sentido de que como você absorve isso, né? Porque às vezes uma pessoa vai estar numa posição melhor que a tua, que ela vai de alguma maneira te prejudicar. E tá tudo certo, assim, né? Tipo, acho que o ponto é como você. Porque ou você pode se vitimizar, e você vai ficar num cenário que você talvez não evolua, ou você pode falar, poxa, eu vou usar isso aqui como uma fortaleza, assim, como para mostrar para mim, para todo mundo, que eu sou capaz de fazer, cara. Tipo assim, como o cara vai falar para mim que eu não vou fazer isso, né? Tipo, na prova o cara fala, como que eu nunca vou tirar um CC? Quem que é o cara para falar para mim que eu consigo ou não consigo? Então eu falei, não, tipo, isso aí não é certo. Mas se você não tivesse ido à Europa, você acha que teria essa coragem? Se eu não tivesse ido à Europa? Uhum. Não, acho que eu teria, porque foi meio que um plano, né? Eu quis fazer o inglês para melhorar mesmo, para seguir na minha evolução na minha carreira. Talvez seria um pouco mais difícil eu chegar no CCIE sem o inglês, naquela época que eu não tinha muito, mas eu iria fazer, assim. Eu acho que foi muito da promessa que eu fiz para mim mesmo, que eu falei, eu não vou mais começar a fazer nada na minha vida, que eu vou deixar meias. Tudo que eu me propor a fazer, eu vou fazer. E foi assim com o CCNP e foi assim com o CCIE. Porque tem um lado sombrio lo que a gente está falando, né? Eu acredito que você e eu, ou eu e você, temos essa pegada. Mas eu vivenciei que um colega, que era muito bom, cara, era bom, se desmotivou por uma fala de um gerente. Fiz chorar o gerente, a meu colega, sabe? O gerente fez chorar, cara. Eu falei assim, caraca, brother. E a gente fica assim indignado, né, cara? Porque como é que você não responde, cara? Não, deixa para lá, Tommy. Eu vou sair da área. E o cara começou a estudar para concurso público, passou seu concurso, mas foi embora. A gente tem. E essa parte, o poder da fala, né, Anderson? Né? Ou seja, se tu, assim, beleza, cara, se tu está com a vida feita, ou às vezes está com um dia mal, tem que parar, né? E pensar um pouco que você pode desgraciar a vida de outra pessoa, né, cara? A gente tem que tomar muito cuidado, assim, e eu falo isso e cada vez mais agora, né? Eu acho que, assim, dado que eu tenho um time grande e eu trabalho, né, com muitas pessoas próximas também, que de alguma forma se espelham ou me pedem ajuda ou me pedem mentoria, eu tenho sempre muito cuidado com as palavras, porque às vezes você vai ter um dia ruim, ou às vezes vai acontecer alguma coisa.
você tem que tomar muito cuidado como você lida com as pessoas, porque é uma responsabilidade muito grande quando você está falando de uma outra vida. E muitas pessoas, às vezes, não percebem isso, né? O quanto você pode impactar a vida de uma pessoa pro lado positivo ou negativo, né? Isso acontece. Então, você tem que tomar muito cuidado para você não, né, além que você falou, não colocar uma pessoa para ela ficar com depressão ou alguma coisa. Então, assim, você tem que ter essa leitura de cenário, do feeling, das pessoas. Cada pessoa você tem que saber como você aborda, não adianta você falar, né? Ser humano não é igual a máquina que você configura, aprende um protocolo de roteamento, um BGP, e a regra ela é igual para todos os equipamentos, né, que é standard. Não. As pessoas você tem que saber como você lida, como você aborda, como você fala. Tem pessoas que você pode ser mais direto, tem pessoas que você não pode ser tão direto. Então, isso é super importante também. Assim. E é um aprendizado. Eu acho que assim, eu precisei, né, chegar vivenciar muito, ver e viver muitas coisas e aprender com erros meus e de outras pessoas para hoje ter esse estado, né, de ter esse cuidado. E mesmo assim, às vezes a gente acaba, às vezes, de uma forma não intencional, você acaba cometendo uma falha, e eu acho que aí é quando você, às vezes, tem que ter a humildade de chegar, falar, poxa, errei, acontece muitas vezes, eu procuro as pessoas, falo, cara, né, errei aqui com você, queria me desculpar, queria ver como que a gente consegue fazer aqui, né, para você melhor em relação a esse ponto, me dá um feedback. Então, acho que é super importante isso aí também, né, a gente não pode se esconder atrás de um cargo, se esconder atrás de certificações, né, e ter aquele estereótipo de, poxa, eu conheço bastante, você tem que me respeitar. Não, acho que você tem que sempre estar aberto para discutir saudavelmente, né? Discordar, às vezes, de alguma pessoa, concordar, mas sempre de uma forma muito respeitosa, né? Você pode ir para uma linha que você denigre alguém, porque isso, às vezes, não tem volta, né? Que você disse mesmo. Cara, es así, ¿no? Mas eu acredito que a sabiduría llega con la edad, ¿no? Y a veces, y estamos aquí con ese proyecto de tirar as piedras do caminho das pessoas, ¿no? ¿Para qué hacer ese sufrimiento innecesario si tenemos tres rutas y sabemos que una de ellas es a melhor? Repasar ese conocimiento puede ser gratificante, porque alguna vez alguien acreditó en a gente, alguna vez alguien gastó un tiempo para nós, falar assim, cara, vem, senta aqui, te vou explicar como essa parada, esto es así, 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 né? É gratitude, né? Você tocou uma palavra, cara, que el dia de hoje eu entendo muito melhor, né? Mentoria. ¿Por qué hacer una mentoría y por qué pagar por una mentoría? Caso seja necessário. Arthurei, mentoria, eu lembro que quando eu estava estudando para o CCL, quando eu estava, na verdade, quando eu já tinha tirado ou quando eu comecei a dar classes de bootcamps para a CCE, as pessoas me procuravam muito para uma mentoria. Eu cheguei até a fazer algumas, mas são duas mentorias diferentes, né? Uma é a técnica que ela paga para o CCE, que é alguém que é muito específico de uma preparação, e aquelas pessoas que já estudaram, fizeram de tudo e não sabe não sabe nem se avaliar, de ver qual nível ela está de conhecimento. Aí precisa de alguém que tem um conhecimento de fora para mostrar quais são as falhas dela e falar, você precisa melhorar aqui, aqui você conhece bem, aqui você não conhece, tem que melhorar, colocar no trilho a pessoa para ela tirar a prova. Eu já cheguei a fazer esse tipo de mentoria, mas hoje eu faço outros tipos de mentorias que para mim acho que são as que eu gosto mais, que são as que dentro, por exemplo, no âmbito profissional no meu trabalho, né, na empresa que eu trabalho hoje, que as pessoas me procuram para fazer uma mentoria. E tem dois tipos de mentoria, né? A mentoria para a área de gestão e a mentoria para a área técnica. E é muito bacana, porque você aprende, você tem mais tempo ali, você marca uma reunião com a pessoa, né, você começa conhecendo melhor a pessoa, fala, cara, quais são as suas ambições? Né? Onde você quer chegar? Né? Me diz aí até onde você chegou, quais são as suas dificuldades. E aí a pessoa vai falando, você vai montando um plano junto com ela e ajuda a pessoa a montar o plano. Você fala, eu vou te ajudar a desenhar o plano, para você chegar onde você quer. Então, isso é muito poderoso, né? Acho que é uma forma também de retribuição. É muito legal. Né? Eu brinco, eu falo que eu fui ter mentorias, né? Eu me espelhei em alguns amigos meus que eu tenho que são muito bons, grandes amigos que eu tenho até hoje, mas mentorias formais, como eu faço hoje, até assim, profissionais, se eu soubesse o poder que elas têm, eu deveria ter feito antes. No trabalho mesmo, você trabalha com alguém que você se inspira naquela pessoa, fala para ela. Fala, cara, será que a gente não pode bater um papo
de 30 minutos, de 1 hora. Queria te falar um pouco mais aqui na minha trajetória, queria te falar quais são os meus desafios e ver como você consegue me ajudar, a gente falar qual que é meu plano, se você acha que é um plano conciso, se não é, como você me ajuda aqui, consegue fazer isso. A maioria das pessoas vão falar que sim, vão falar, cara, eu consigo, marca essa reunião, e isso é super importante, isso vai te ajudar muito. Isso é um acelerador muito grande. E eu não usei dessas ferramentas quando eu estava trabalhando, e hoje em dia eu me arrependo. Eu falo, poxa, a gente tem tanto esse hábito de fazer dentro do banco, que é um processo que a gente já tem lá, que se eu tivesse usado isso nas outras empresas que eu passei, acho que talvez eu tivesse evoluído mais rápido ainda, tipo, profissionalmente falando, tecnicamente falando. Eu concordo também. Eu fui fazer uma mentoria 3 anos atrás, 4 seria, né? Que a entender. É engraçado porque a gente, conforme vai adquirindo maior conhecimento e quer chegar mais longe, o investimento que a gente faz, que às vezes achamos que é maior, né? Ele compensa com o transcorrer do tempo, né, Anderson? Além da mentoria, me lembro que em meu primeiro emprego eu nunca tive um feedback ou um feedback e eu nunca fui atrás desse feedback. Só fui entender esta questão de feedback quando eu aprendi meu próprio negócio. Aí, quando voltei à área de redes, eu acredito, não sei se conversei com você em off, eu nunca achei que ia voltar às redes. Eu empreendi e fui além com o negócio audiovisual. Só que chegou o Covid e aí nos hizo reformular nossas histórias, não? Mas voltando ao assunto de feedback, você era um cara de feedback, você agora que está nesta área de gestão, de gestor, ¿cómo ve o qué recomendaría para las personas profesionales del día de hoy sobre essa situação que tem um chefe que não dá feedback? Você trouxe um ponto super importante, não só de dar feedbacks, como receber feedbacks. E hoje em dia eu faço essas duas coisas. Eu tanto dou quanto recebo bastante. É importante, porque eu dou feedback é uma forma de eu tentar, de alguma maneira, ajudar a pessoa que está do outro lado. Nem sempre eu posso ter razão, mas eu tento ajudar na melhor da boa vontade. E receber também, porque às vezes eu não estou com uma visão de algo que quem está olhando de fora tem e traz para me ajudar a seguir evoluindo. Então, isso é super importante, você pedir. E sobre, você falou, né, o que você faz, né, qual a sua indicação quando você tem um gestor que não te dá o feedback? Você pedir o feedback para ele. Você chegar, né, montar um plano. Tem pessoas que pegam e falam assim, né, pô, eu trabalho numa empresa que nunca meu gestor desenhou comigo o meu plano de desenvolvimento individual, meu PDI, para eu seguir evoluindo aqui. Ou nunca me deu um feedback. Tudo bem, acontece muito. Eu converso com as pessoas, acontece muito. No dia a dia, tem gestor que não dá mesmo. Só que, assim, eu acho que cabe à pessoa ela fazer um desenho, marcar uma reunião com o gestor, pedir um almoço, algum tempo e falar, cara, eu queria te mostrar isso aqui, eu queria pedir a tua opinião. E o mais importante que as pessoas às vezes não fazem, né? Quando ela entra numa empresa, quando ela é nova, ou no decorrer do ano, ou até no meio do ano, é super importante ela perguntar como ela está indo. Ela falar, ó, eu sei que você tinha né, um plano para mim, eu sei que eu estou tentando, né, dar o meu melhor, fazer aqui, talvez aqui eu trazer até os pontos que você entende que você não foi bem, eu falo, aqui nesse projeto acho que eu não fui tão bem, que eu não conhecia a tecnologia, corri atrás, aqui eu fui, né, na minha percepção, mas isso é a minha leitura, eu queria entender, na tua visão, né, o que você acha, como que eu estou indo, o que eu preciso fazer para melhorar? Isso é muito poderoso, porque um gestor que vê, que tem um interesse do colaborador também, que está dando esse passo que ele não deu, isso aí demonstra muito, não só o grau de maturidade que essa pessoa tem, mas o quão essa pessoa quer se evoluir. Isso é muito importante a pessoa pedir. Porque eu acho que as pessoas aqui não podem se colocar no papel de vítima, que é o mais fácil que acontece. E uma vez eu vi, quando eu estava fazendo o MBA de finanças, eu fiz pós-graduação em finanças também. E quando eu estava fazendo, eu lembro que tinha um professor meu que falou uma coisa que eu fiquei pensando depois. Eu falei, cara, você tem toda a razão. Isso aí sempre, para mim, sempre foi uma verdade, mas nunca ninguém me colocou nas palavras tão claramente. Ele falou, as pessoas precisam saber separar o que é carreira de emprego. São duas palavras muito diferentes. E quem é dono dessa carreira é você mesmo. Não coloca a responsabilidade
da tua carreira numa empresa ou no teu gestor. Porque se você entra numa empresa ruim ou tem a infelicidade de estar com um gestor ruim, você não evolui. Então, assim, a carreira é responsabilidade sua, só sua. Né? Quem tem que ser protagonista da carreira é você, por mais claro que pareça. Então, assim, se o teu gestor não fez, dá o passo e faz. Porque se você ficar parado esperando e não fizer, lá na frente não adianta chorar ou falar, se colocar no papel de vítima, porque você foi dono da tua carreira. Por mais que tenha acontecido todas as coisas. Já o emprego é a situação atual onde você está. Você tem lá um job role, um job description, você vai ter o que você é esperado do teu trabalho, você vai fazer minimamente aquilo para você se manter empregado, para ter dinheiro para fazer outras coisas na tua vida. Agora, aquilo é emprego. Carreira, né? Empresa nenhuma, gestor nenhum deveria ser dono da tua carreira. Se você coloca, né, o timão, né, do teu barco na mão de uma outra pessoa, né, ela vai te levar para onde ela quiser. E qualquer lugar é certo. Porque eu costumo dizer, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer direção ela é a correta. Então, é muito importante você saber onde você quer chegar, você montar um plano e você cobrar o teu gestor. Né? Mas na camaradagem, fala, cara, eu fiz isso aqui, me ajuda, né? Pede ajuda, tipo, fala, cara, e você sempre ficar pedindo feedback, saber como você tá indo. Porque se você não pede, passa 1 ano, 2 anos, às vezes, o cara te demite, você não sabe nem porque você foi demitido. Em empresas que não tem processo formal de feedback. O cara vai te mandar embora, porque achou que você não estava performando, que às vezes uma ou outra conversa ali teria talvez corrigido a rota da onde você tinha que melhorar, que ele achava que você tinha que melhorar, e você não sabia porque você nunca perguntou para ele. Então, pedir feedback e, né, receber e dar é super importante. Acho que você tocou num ponto aqui que é uma das coisas que eu converso muito nas minhas mentorias, quando as pessoas vêm falar comigo no papel de que, meu antigo gestor ou outro, quando eles começam com essa conversa, para, falei, vamos voltar aqui, peraí. Vamos olhar para frente. Se você já chega falando que tudo bem, é bom ter esse data point que teu gestor não fazer aquilo. Mas assim, cara, não vem com isso como uma justificativa do que você não fez. Assim, você é responsável da sua vida, da sua carreira. Aí quando o cara muda esse mindset, tem gente que a gente combina a regra do jogo no começo da mentoria no banco. Eu falo, cara, você quer, eu posso ser sincero? Você quer que eu faça tal? Esse cara, quero. E às vezes eu sou sincero até demais. Então tem pessoas que. Somos dois. Não, tem pessoas que precisam desse choque e depois me agradecem, e tem pessoas que não gostam, não voltam mais. Tem cara que fala que vai remarcar a mentoria e não marca mais. E tá tudo certo. O cara não gostou, mas assim, eu falei, fiz meu papel, o cara falou, cara, eu quero que você seja honesto na tua visão, que você me fale aqui e tal. Então, acho que é importante a gente ter esses combinados também, porque tem pessoas que às vezes também não estão abertas a escutar, né? Fala que tá, mas não tá. Então, se a pessoa também não tá aberta a ter um feedback, né, construtivo, né, de alguém que está querendo simplesmente fazer com que aquela pessoa evolua, né, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas, aí essas são as pessoas que não voltam. Então, as que começam a faz uma mentoria, pede uma conversa, fala, vou marcar outra daqui 2 semanas. Então, isso não marca, some. Porque a conversa, às vezes, foi tão indigesta que o cara não volta mais. Cara, e é engraçado porque el día de hoje o sea, as grandes ajudas que eu recebi en esta área de data center, que ACI para mí era un monstruo de 7 cabeças, né? Foi meu mentor, mas ele já não me cobrava, já, o sea, a gente virou amigo, sabe? Eu falei assim, me ajuda aí com isso, que não sei o que, sabe? Mas eu pedi já de diferente jeito uma ajuda, né? Não é que eu não corria atrás, né? Que antes talvez erraba nesse sentido, né? Porque não sabia os caminhos, né? Mas el dia de hoje eu ia, falei, fiz isso, vi a documentação, essa, e não estou encontrando a solução, cara. Espera aí, cara. Eu acho que é por aqui, porque ele já manjava ICI, né? En la vida, a gente sempre espera, e você tocou uma parada que colocar o timão, o volante em outra pessoa, né? Eu lembro muito que o gestor que eu tinha era o pensamento não fazer gastos para a empresa. E aí eu pedi minha demissão. E aí
a dona própria, que era da RH nessa época, falou assim, e aí, por que quer sair você? Cara, porque eu não estou sentindo apoio, estou tirando CCNP e eu paguei de meu bolso el switching, era de troubleshooting, switching y de routing, ¿no? En esa época que yo tiré, ¿no? Y yo estoy pidiendo apoyo solo para un examen y me están diciendo que no hay dinero. Y ahí la dona me fala así, cara, só agora que paramos de pagar los certificados, mas durante todo este periodo que você estive aquí, siempre hemos pagado los certificados. Y ahí cayó mi ficha, falei así, caraca. Y me hizo lembrar você eso, ¿no? O sea, a veces estamos en un ambiente negativo, mas nosso lado da zona de confort não nos faz ver isso, né, cara? Porque aí o mais interessante é eu esperei o último minuto para ir embora, né? Sendo que se eles não me hubiesen ou me hubiesen apoiado no começo, seria muito mais leve e talvez tirar o maior proveito, né? E o engraçado porque na próxima licitação utilizaram mis certificados SNP para eles ganhar o edital, sabe? E é hilário, é ilógico, né? Mas a gente aprende, né? De um jeito ou outro, de uma mala experiência, né? Você trouxe um ponto que eu queria falar aqui, dois, na verdade. Né? Um que o primeiro é sobre ajuda, né? É super importante, né? Eu brinco com as pessoas hoje em dia, eu falo, cara, né? Quando alguém me pede ajuda, eu falo, cara, me defina a ajuda que você quer que eu faça. Ou me defina o que você conhece como ajuda. Porque no passado, eu já tive muitos erros, até como gestor, ou até mesmo quando eu era técnico. Alguém me pedia ajuda, mas a ajuda que a pessoa queria era que eu fizesse o trabalho dela por ela. E às vezes eu fazia e achava que aquilo era uma ajuda. Só que o que acontecia com isso? O conhecimento continuava ficando comigo, aquela pessoa não desenvolvia e não conhecia, porque era mais fácil ela pedir alguém que sabia, e ela não se esforçava de conhecer aquilo. Então, hoje em dia, para mim, a ajuda na linha um pouco como você disse. O cara quer pedir uma ajuda para mim, primeiro eu pergunto para ele, tá, cara, você tá pedindo uma ajuda, você falou que você não consegue configurar isso aqui. Me fala o que você já fez para tentar resolver. Aí na linha que você falou, se o cara fala para mim, ó, procurei essa documentação, eu falei, manda a documentação que você leu. O cara mostra, eu tentei essa documentação, li esse material, vi isso aqui, tentei fazer esse laboratório aqui, mas, né, printei essa tela aqui, não deu certo. Aí eu falo, poxa, esse cara merece a minha ajuda, né? Porque ele já tentou fazer sozinho e não conseguiu. Para mim, agora ele está pedindo uma ajuda. Diferente daquela pessoa que não tentou fazer nada, cai a coisa para ela fazer no colo dela, ela fala, preciso de uma ajuda. Eu falo, tá, mas o que já tentou fazer? Ah, nada, procurei aqui no Google, não achei, e aí eu preferi falar com você, que eu sei que você já sabe, é mais fácil para mim. Então para mim, isso não é um pedido de ajuda, isso aí é aquela coisa, né? Tem duas formas, ou você pesca e entrega o peixe na mão do cara, e aquele cara não vai aprender a pescar e pode ser que ele morra de fome, eventualmente, se não tiver outra comida, ou você dá um anzol, uma vara para ele e ensina ele a pescar. Então, hoje, para mim, as ajudas precisam muito numa linha que eu ajudo, mas a pessoa ela tem que ter, em contrapartida, ela tem que ter tentado fazer da parte dela. É igual quando alguém me traz um problema hoje no meu trabalho. Quando algum funcionário meu, algum colaborador, algum líder, algum parceiro, me traz um problema. E pedindo uma ajuda. Eu falo, tá bom, cara, beleza, eu consigo te ajudar. Mas me diz uma coisa aqui, o que você já pensou em fazer em relação a isso aqui? Quais, né, você já parou para pensar aqui, o que você faria aqui? Que ação você tomaria aqui? Quando o cara vem e não pensou em nada, o cara não investiu um tempo. Nem um pingue. Como ele iria resolver, eu falo, cara, desculpa, dá mais uma pensadinha lá, e aí depois a gente volta e a gente conversa aqui, porque, poxa, né, é muito na linha do técnico que não correu atrás de nenhuma solução e já quer a ajuda do cara ali do lado. Então, isso para mim, da ajuda, é muito importante definir o que é uma ajuda, né? O cara tem que fazer, ele tem que ter uma contrapartida dele de um ponto ali. E outro segundo ponto que eu queria falar aqui para fechar, que você disse, o cara tem, acho que as pessoas também têm que saber qual que é o limite até onde ela tem que estar, onde ela está. Isso é para qualquer coisa. Hoje eu levo isso para minha vida, pode ser no trabalho, pode ser numa relação amorosa, pode ser qualquer coisa. Eu acho que assim, você tem que saber até onde vai até onde você pretende ficar, né, nas autoavaliações e falar, cara, até onde tem que se encostar e falar, até aqui para mim deu.
Agora já está na hora. Porque acontece também, às vezes você está numa empresa que quando você entrou pode ser lindo, maravilhoso. E baseado naquela tua evolução que você não conhecia lá atrás, poderia ser a melhor empresa do mundo. Mas pode ser que depois de um tempo as coisas vão mudando, você vai evoluindo, a empresa às vezes vai tendo outros propósitos que já não conversam com os seus. E às vezes é um momento de você chegar, olhar também e falar, poxa, talvez aqui é um momento, né? Muito na linha. Quando você é dono da sua carreira, você sempre avalia se você está num lugar que você está sempre, você está em uma evolução contínua. Quando aquela evolução termina e você fica numa zona de conforto, eu vi muitas pessoas fazendo isso. E dando um exemplo, né? SOC, eu vi gente de SOC quando foi para a operação, o cara estava já voando na operação com as soluções, já era para o cara virar engenheiro para depois virar arquiteto. O cara não queria dar o passo do engenheiro. Já vi muito desses caras. E eu perguntava para ele, cara, mas por que você não quer virar engenheiro? Ele fala, cara, aqui para mim tá legal, eu trabalho aqui, já conheço os clientes, já sei já os tipos de problemas, já tenho aqui os notepad aqui com as soluções de tudo que eu tenho que copiar e colar, não há problema. Eu falo, cara, mas isso não te irrita? Você não quer aprender coisa nova? Cara, não, cara. Para mim aqui tá legal, pô. Tipo, então, assim, tá tudo certo. Se pro cara tá bom aquilo, tá beleza, mas assim, o cara foi até ali, a evolução dele vai ser até ali, tá tudo certo. Agora, respeitar também, né, Anderson? Oi? Respeitar, né? Porque às vezes a gente nessa vibe também de querer que todo mundo chegue mais longe. O cara não quer. Não é assim, né? É isso aí. Como gestor, você tem que ver assim, até onde o cara quer. Porque se o cara falar para você que ele quer continuar evoluindo e tá com esse mindset, tem um problema. Você tem que ajudar ele a resolver. Agora, se o cara fala para mim, tá tudo bem, eu quero chegar até aqui, não almejo nada mais que isso. Eu quero ser minha vida inteira aqui, tá numa operação, tá no SOC, para mim tá tudo certo. Então, se pro cara ele tá satisfeito com aquela vida, quem que é a gente para falar que ele tem que evoluir? Cara, tá tudo certo. Agora, se o cara quer evoluir e tá com essa mentalidade, você tem que dar um choque nele para ajudar ele a evoluir. Normal. Cara, é interessante isso porque, assim, o dia de hoje, né? Eu aconselho assim, né? Tommy, eu não trabalho para a Cisco, mas eu sou, el dia de hoje, muito reconhecido em Cisco. Algum dia vou chegar, eu errei em não melhorar meu inglês em todo este tempo, né? Mas estou estudando, estou indo aí, fazendo meus cursos particulares e isso, né? Mas o conselho que daria Anderson seria assim: tem que ter um sonho gigante no sentido aonde eu quero trabalhar. Cara, eu quero trabalhar em Cisco, já pegando a fala, né? Quero trabalhar em Cisco, não? O que eu faço para trabalhar em Cisco, né? O sea, vou começar por aqui, por allá. Mas quando tu tens esse poder da mentalidade, decir, cara, eu quero trabalhar lá porque os princípios e valores dessa empresa, nesse momento, é a mesma que eu tenho. Quando você chegou a essa visão? Ela demorou muito. Eu acho que eu quebrei muito a cara. Eu teve uma empresa que eu trabalhei, que eu amo de paixão, mas chegou um momento que os propósitos dela já não estavam conversando com os meus. E é impressionante, porque eu ia trabalhar e como eu comecei a ler pequenos insights, né? Eu ia trabalhar, eu chegava no emprego, tinha dormido bem pra caramba, tinha me alimentado bem na noite anterior, chegava no trabalho, minha cabeça doía. Eita. Eu falava, gente, peraí. Aí tomava um remédio, trabalhava, melhorava. Aí, dia que era feriado, dia de semana, eu ficava muito feliz. Mas não é porque eu não estou trabalhando, porque eu não tinha que ir para a empresa. Aí, no outro dia, eu tinha que ir para cliente, eu estava feliz, porque eu tinha que ir para cliente e tal. Estava tranquilo. O dia que eu tinha que ir para a empresa, voltava a doer minha barriga, doía minha barriga, doía minha cabeça. Eu falava, gente, meu corpo está me dizendo que essa empresa está me afetando num nível que eu já não tenho mais que estar aqui. Eu não pertenço mais aqui. Já os propósitos já não casam, né? Não é mais para mim. E aí, quando eu decidi, né, sair, sem ter nada em mente, eu não tinha outra empresa, mas aquilo estava me fazendo tão mal que eu falei que se eu continuar aqui, forçando aqui, eu vou entrar numa depressão. Então foi quando eu decidi me desligar, peguei um tempo sabático, fui viajar para a América Latina, viajei 5, 6 países, fiz um mochilão. E quando eu voltei... Foi para Peru ou não? Eu fui pro... Foi. Foi. Gostei do Peru, muito legal. Lindo. Tem umas coisas muito bacanas. Eu gostei de alguns pratos mesmo. E aí eu comecei a viajar, e quando eu voltei, eu já estava
relaxado, já não estava mais... Aí não doía mais minha cabeça, não doía mais minha barriga. Então, acho que às vezes também, eu acho que é legal, assim, você saber o momento que você tem que dar uma parada, às vezes. Não só uma parada, eu digo, de sair da empresa que você está, mas às vezes também de dar uma descansada, né? Tem gente que às vezes trabalha, não se permite viajar 2 semanas, 3 semanas com a família, ou fazer um negócio que tem vontade. Às vezes você tem que fazer, o corpo pede. Não adianta você ficar só estressando a tua cabeça, né? O dia inteiro com o trabalho, né? Que é importante, mas não deveria ser a sua meta número 1, né? Eu diria. Então, eu aprendi com isso daí, né? Ver até onde, né, que o meu corpo mesmo me dizia, até onde eu tinha que chegar, os meus propósitos, e até onde eu tinha que ir, até onde não. Acho que isso é muito importante. Hoje eu levo isso para mim, demorou muito tempo, eu apanhei bastante para chegar nesse nível, mas hoje eu leio muito isso daí, tento ler muito esses cenários. E tento sempre perguntar, né? Porque, beleza, a alta direção sempre vai tomar o rumo onde ela quer. Mas sempre eu penso assim, os propósitos dessa empresa ainda conversam com os meus? Né? E é importante você ter isso muito claro. E aí, para fechar no que você disse, por exemplo, eu quero um exemplo, né? Eu almejo trabalhar numa empresa XPTO, eu almejo trabalhar na Cisco. É muito importante você ter esse desejo, e o mais importante de tudo é você conversar com alguém que trabalha lá, que em algum momento você vai ter oportunidade, seja no evento, alguém perguntar, fala, cara, o que eu preciso fazer para entrar aí? Qual que é o processo seletivo? O que eles olham aí? Né? O que é? Inglês? O que mais? O cara tem que saber na tua área. Me dá um exemplo aí. O que eu preciso saber se eu tivesse, hipoteticamente, numa entrevista com você agora, o que você ia perguntar de mim? O que eu tenho que saber? Isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas querem uma coisa, mas ela não toma o passo, ela fica num sonho que ela não toma o passo de querer chegar, ela não dá os passos para chegar lá. E aí cada vez fica mais distante. Então, você ter essa proximidade com alguém, perguntar, falar, cara, como é que eu trabalho aí? Me diz. Mas não é demérito perguntar. Você levanta a mão, pede ajuda, pergunta, porque na linha que a gente começou a nossa conversa, a gente não faz nada sozinho. Eu não cheguei aqui estando sozinho, tem muita gente aqui, uma rede de apoio aqui enorme que me ajudou. Você também não está onde você está sem ter ajuda. Então, é super importante você levantar a mão e pedir ajuda. Vai ter um cara que às vezes o cara vai debochar de você, vai falar, cara, isso não é para você, você que está começando agora. Vai ter esses caras, mas, cara, não se abala por isso, né? Por uma pessoa. É uma pessoa em 1000 que vai te tratar, sei lá, em 10 que vai te tratar. Cara, esquece esse cara, pergunta para outro. Tipo, olha, cara, tipo, né? Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Não se abala nesse comentário que esse cara te fez, que vai te rebaixar. Vira para outro cara e pergunta, cara, tipo, como que eu faço para trabalhar aí? E aí você monta um plano. Porque você fala, poxa, o cara falou que eu tenho que ter inglês, eu não tenho. Para trabalhar na área de data center, né, que você falou, tem que saber de ACI, eu não sei. Eu vou aprender. Como que eu aprendo? Então, a partir do momento que você sabe a regra do jogo, qualquer jogo, fica muito mais fácil você montar um plano para poder chegar lá. Então, isso eu levo também na minha vida para tudo. Seja na área de gestão, seja numa nova cadeira. Primeira coisa é você perguntar quem está mais tempo lá, para quem está mais tempo lá, e pergunta, cara, o que eu preciso fazer aqui para me dar bem aqui, assim, não é me dar bem, né? A palavra maior seria para eu aportar mais para a empresa e para eu ser reconhecido, ou minimamente aqui, né, para essa função, o que é requerido aqui para eu me manter empregado. Então isso é muito importante, porque quando você sabe a regra do jogo, fica muito mais fácil você montar esse plano. Né? Y llegamos a una parada que es el networking, ¿no? La palabra que yo adoro aquí de vocês es el no já tem de graça, né? Vai atrás de si, né, cara? É uma das coisas que acredito que temos em comum, porque ¿por qué decidí aprender ACI, né? Cara, quando eu fui a correr atrás para pessoas que me ensinassem e me dieran uma luz, porque, cara, não sabia nada de ACI, né? Cara, infelizmente, Tommy, eu não posso repassar essa informação porque essa informação é da empresa. Mas estamos falando de uma tecnologia, não estamos falando de como é que montou tudo aí a tua empresa, né? E na hora saquei essa parada e falei assim, cara, o único jeito que eu posso aprender é repassando o que eu começo a ler. E fui a escrever a comunidade de Cisco. E todo o que me acontecia em todo esse aprendizado de ACI, comecei a subir documentações, né? Claro está que tirava toda a parte da empresa, mas deixava ao lado que todo mundo não encontrava, né? E aí, isso vai sumando e deu um valor
porque as pessoas falam assim, como é que eu llego a Anderson se eu não conheço, cara, não tenho como chegar para ele, né? Mas sempre há alguém que é como uma rede mesmo, né? E o LinkedIn é a ferramenta muito poderosa que ainda alguns não sabem utilizar e tirar proveito disso, né? Quando você entende que ter um networking e ter ferramentas como o LinkedIn podem ajudar e alavancar sua carreira. Isso é muito importante. Inclusive, eu conheço pessoas que, às vezes, assim, por exemplo, nem se preparou tanto, assim, ou às vezes não tem tanto, muitas certificações, muita coisa, e estão super bem em muitas empresas, porque elas têm um network muito forte. São pessoas geralmente muito extrovertidas, que não tem problema em perguntar, não tem problema em falar, cara, o que eu preciso fazer isso aqui? E faz amizade muito fácil. Fala, cara, me passa aqui teu contato, me passa teu LinkedIn, vou te mandar. Aí quando conecta lá, vê que já tem pessoas em comum, fala, cara, você conhece fulano de tal? Ah, conheço. Pô, esse cara estudou comigo na faculdade, aí começa, conversa aqui, vai, vamos marcar um churrasco, vamos marcar tal coisa. Então, é muito importante, né? Porque o ser humano, ele... Eu lembro o primeiro MBA que eu fiz, tinha um professor meu que falava, né? Desde a primeira aula, ele perguntava, ei, vocês já fizeram happy hour? A gente ainda não. Aí passava 2 semanas, ele, gente, vocês já fizeram happy hour? Me contam? Ainda não. Passou 1 mês e meio, já fizeram. Não, aí continuando com 2 meses, alguma coisa, a gente falou, pô, a gente fez o primeiro encontro, super legal. Falaram, agora vocês vão começar a ver o valor agregado de fazer o MBA aqui. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei assim, não, mas eu tô, né, vim aqui pagando, investindo meu tempo, porque eu quero aprender. Ele falou, não, você vai aprender, isso aí é fato. Mas, cara, o mais importante que você vai levar desse MBA aqui é a rede de contato que você faz aqui, é um networking com as pessoas que você faz. E aquilo, eu tomei aquilo para mim como uma verdade, e depois eu parei para pensar, falei, cara, isso é muito verdadeiro, né? Então, hoje é para tudo. Eu vejo até amigos que estão desempregados, que conhecem um amigo que pede para outro, que fala para outro, né? Ou até os grupos que tem hoje em dia no WhatsApp aqui, de profissionais aqui reunidos. Isso é muito importante. Isso é legal, porque às vezes eles se ajudam, né? Um precisa de emprego, manda ali, cara, tem esse emprego que eu recebi, eu estou bem, mas eu vou postar aqui para ajudar outra pessoa. Então, essa rede de ajuda, né? Ela é muito poderosa, né? E eu acho que isso vem tudo com network, né? Na linha que a gente voltou a falar aqui. Ninguém faz nada sozinho, né? Se você não tiver amigos aqui, você pode até chegar lá, mas vai ser muito mais difícil. Então, você ser uma pessoa extrovertida, que consegue se comunicar, que consegue pedir ajuda, que você não fica envergonhado, você não acha que você está se rebaixando por isso, você às vezes chega muito mais longe, ou chega muito mais rápido onde você quer chegar, porque você está pedindo ajuda. Né? Isso é poderoso e eu antigamente, como também conheci muitas pessoas que enfim, iam na linha do deboche, cara, você não fazia aquilo. Então, eu, por um tempo, eu lembro que eu fiquei uma pessoa muito introvertida, né? Muito para dentro, trabalhando, estudando, quietinho. E aquilo, eu acho que, assim, eu penso hoje em dia, se eu tivesse sido diferente ali, eu acho que eu teria acelerado muito mais rápido, né? Demorou para eu poder cair essa ficha para mim que por causa de algumas pessoas eu não poderia mudar minha forma de ser e eu tinha que continuar pedindo ajuda, porque um vai bater, não, você falou, não é de graça, você já tem, busca o sim, então um vai te falar não, vai bater a porta na tua cara, outro também, um quarto vai abrir, cara, ou se não abrir, você tenta ver uma janela aberta, pula a janela, uma hora você vai entrar em algum lugar. Então, isso é muito importante, você não desistir e também não se abalar com não. Eu falo que hoje em dia é isso aí, né? Para as pessoas, eu falo tanto você falar como você receber. O não tem que ser uma coisa muito... Tem que ser uma palavra a mais no teu vocabulário. Você não pode ter um poder tão negativo, né? Ouvir não. Porque quando tem, cara, às vezes você escuta 2 ou 3 e fala, poxa, não quero mais isso, né? Para mim, não é para mim. Né? Ouvir 3 nãos, não quero. Então é isso, né? Acho que nada é fácil. Acho que as pessoas que mais tiveram força de vontade, né? E ouviram não e não ouviram, não aceitaram não como resposta, né? Verdadeira, são as que estão hoje em dia aí, né? Super bem, são as que bateram a cabeça 1000 vezes e é normal, né? Acho que as pessoas vão falhar. Certificação não é diferente.
CCEs eu passei algumas de primeira, mas teve algumas que eu passei, tem uma que eu passei na terceira, tem uma que eu passei na segunda. Ainda é um número baixo, mas o fato de você ir e ser reprovado, né? Ela é uma sensação horrível. Uma coisa é um CCNA, não rebaixando, mas você faz o CCNA, você não precisa viajar para fora, você não tem um investimento tão alto de pagar hotel, essas coisas. Quando você pega um CCIE, você tem uma dedicação de tempo, né? Um investimento de dinheiro, de ir para fora, de pagar hotel, de estar cansado, a tua família confiando que você vai passar, o teu empregador, se ele está te financiando de alguma maneira, a responsabilidade que você tem em cima dele, que ele tem em cima de você, de que você tem que entregar um resultado, você tem que passar, quer dizer, ele precisa do teu CCIE para contar no edital, num projeto. Então, uma pressão já muito grande. Aí você vai lá e não passa, nossa, é horrível esse sentimento, assim. Até eu que já passei isso por diversas vezes, uma ou outra vez, quando eu estava no terceiro CCIE, que eu não passei, ou no quarto, eu desisti, eu resolvi desistir naquela época. Falei, não vou mais fazer nenhum CCIE, não preciso disso, não quero, certificação não é para mim, eu já tirei 2 aqui, tá bom, 3, não quero mais, 3 já tá mais que bom. Mas aí depois eu parei para pensar e falei, não, gente, eu tinha prometido para mim que eu não ia mais, né, deixar nada pela metade. Poxa, sentimento foi ruim na época, eu vou usar esse sentimento ruim aqui para não ter ele de novo. Então eu vou estudar dobrado agora para passar. Eu ia lá depois passar. Então eu acho que é muito da forma como você vê as coisas, né? Eu acho que a vida no final ela é muito sobre a perspectiva de como você, muito voltando na frase do Osho lá, né? As pessoas podem fazer o que elas quiserem, né? Mas é responsabilidade sua, né? Como você vai se sentir, como você vai deixar que as pessoas façam algo com você. Então, quando a pessoa fala alguma coisa para você de que você não é capaz e você baixa a cabeça, às vezes aceita, né? Às vezes é um pouco você tá meio que dizendo, né, o teu inconsciente que aquilo é uma verdade, né? E às vezes não, você tem que falar, não, cara, tipo, por que não? Eu sou capaz de qualquer outro tipo de pessoa, né? Acho que vai da dedicação que eu vou pôr aqui a partir de agora e uma hora eu consigo. Então, acho que é isso, assim, sabe? Acho que isso é super, super importante. El día de hoy vemos, Anderson, que vai mudando todo, né? E as redes sociais também fazem isso, que a gente veja com outros olhos um profissional de qualquer área, né? E estou falando de lo que você está dizendo agora de soft skills e hard skills, né? El dia de hoje não adianta você só ser bom na parte técnica, se você não consegue conversar, né? Quando é que você entende que tiene que aprimorar também o soft skill, que muitos profissionais só chegam na área técnica, né? Esse é um ponto muito importante que você tocou, que eu acho que as pessoas, mesmo quando ela está estudando para uma certificação, ela nunca pode, até no plano de desenvolvimento individual dela, ela tem que ter um ponto lá que é como eu sigo desenvolvendo os meus soft skills, né? Como eu trabalho para desenvolver não só o técnico. Por que isso? Isso é importantíssimo. Porque ela vai precisar cada vez mais, porque, claro, a gente lida com pessoas, vai ter um projeto que um cliente vai estar estressado, ele pode ser, talvez, discute com você, ou com a tua empresa, ou você vai ter que entrar numa situação que você vai ter que saber, de alguma maneira, contornar alguma situação, seja influenciando alguém. Quando você entra numa sala que você tem que influenciar pessoas, às vezes você pode ser o melhor técnico naquela sala. Se você é um técnico que não tem um bom soft skill, às vezes você vai falar um monte de técnicas para o cliente que o cliente não vai entender nada. Vai falar, meu amigo, não estou entendendo o que você está falando aqui, não é o que eu quero, você não entendeu o que eu estou esperando, você não me passou confiança que você falou lá, naquela hora, você não me passou confiança na tua fala, eu não quero você no projeto. Eu cansei de ver isso. Técnico bom, o melhor técnico que tinha na empresa, o cliente pediu para tirar porque aquele cara não conseguia entrar numa reunião e passar segurança para o cliente. Então, isso é muito importante no soft skill você continuar se desenvolvendo. Porque a gente tem que lembrar que a gente trabalha com pessoas, né? E pessoas não são máquinas, né? Por mais que você goste de sentar lá e configurar a máquina, você vai ter uma parte muito importante do teu tempo que é conversando com pessoas. Seja fazendo uma reunião no Teams, seja essa conversa que a gente está tendo. Então, você saber se expressar, né? E você saber
passar segurança e saber entender o que a pessoa está falando e saber fazer essa mudança, né, esse mindset, mudar alguma coisa, ou saber se comunicar na outra ponta, entender, né, e ter o feeling, se aquela pessoa, né, ter a leitura de cenário, se aquela pessoa está te entendendo ou não, se você precisa mudar teu approach ali, na hora, porque o plano que você fez inicial não está dando certo, ela é... Então, todo técnico precisa, gestor mais ainda, e é super importante isso aí, porque eu acho que uma das maiores dificuldades que eu vejo quando um técnico se estagna, né? O cara às vezes chega a sênior, quer ir para especialista, ou não consegue, ou está com o primeiro especialista, quer continuar subindo e não consegue. E quando a gente vai ver, uma maior dificuldade que o cara tem ali são no soft skills, na comunicação, no fechar um storytelling ali para fazer uma apresentação, ou mais, né? O cara tem uma apresentação, por exemplo, o cara fez um projeto. Ele foi o melhor, cara, ele foi o mestre ali no projeto, né? Foi o Cristiano Ronaldo. Fez tudo maravilhosamente bem. Na hora que ele tem que apresentar o projeto, o cara não sabe apresentar. O cara não sabe fazer uma apresentação executiva para o cliente. Porque isso é muito importante. Você tem que trabalhar muito com o teu gestor. Porque uma coisa é você falar com o técnico. Técnico com técnico, você fala technique, você fala o protocolo, você fala o standard por trás, você fala o debug que você viu ali, e vocês vão se entender. Quando você vai falar com o cliente, quando você vai falar com o executivo na ponta, a conversa é outra. O executivo não vai querer saber que protocolo você usou para configurar a caixa. Ele vai querer saber o seguinte, né? Ele vai querer saber o seguinte, qual que é o outcome, qual que é o resultado que ele conseguiu com aquele investimento naquele projeto? Ou o que você fez de bom naquele projeto? O cara não quer saber assim, eu configurei aqui, as máquinas funcionaram tudo bem, tá tudo voando. Tudo bem. Às vezes ele quer saber isso, mas como você explica para ele isso aí? Não é nessa forma que você vai falar. Não é, configurei, né? Tá tudo ali, olha o rack, a disposição dos equipamentos. Eu coloquei no rack tudo maravilhoso, os cabos estão bem arrumadinhos, cara. Você pode fazer até uma foto de impacto para mostrar pro cara numa reunião, mas não é essa fala que ele quer ouvir. Você tem que falar, cara, ó, esse projeto aqui, ele fez esse projeto aqui, a gente conseguiu terminar um pouco antes do tempo, né? A gente garantiu também aqui que a resiliência, os equipamentos estão configurados da melhor maneira, né? Com self-healing. Você tem que dar para ele, né, as conversas que ele quer ouvir, não é o técnico que você vai falar com o cara. Então, isso muito técnico não consegue fazer esse shift, e isso é muito importante. Então, tanto a dia de jogo, né, quando ele ainda é técnico, quando ele quer para a carreira de gestão, o PDI dele tem que ter uma parte ali que é soft skill. E se ele não sabe nem em que estágio ele está, o que ele precisa fazer, ele tem que ouvir muito. E é falar não só com o gestor dele, é com muitas pessoas. Falar com o par, falar com o diretor, falar com o gestor dele, pedir autorização e falar com muitas pessoas diferentes. Porque as pessoas vão ter uma leitura de como você é. Né? Elas vão ter uma visão floresta que você não tem. Que você só tem o que você acha. Só que você precisa ouvir das pessoas. E aí você vai arrumando, você fala, poxa, o cara falou que eu sou ruim nisso aqui, eu sempre achei que eu era bom, vou perguntar para outra pessoa. Pergunta para outra pessoa, você fala, cara, realmente aqui você peca. Aí você começa a procurar ajuda. O que eu faço para melhorar aqui? É na comunicação, é numa conversa mais executiva, é no storytelling. Então isso é muito importante. Leitura de ambiente e soft skill para qualquer técnico. E quanto antes o cara cair na real que ele precisa disso, mais rápido ele evolui. Se o cara ficar só naquela, só quero fazer minhas certificações, me deixa tranquilinho aqui no laboratório, cara, tá tudo certo. Mas esse cara vai demorar muito mais para poder evoluir. Até para ele conseguir ter patrocínios, sponsors, para continuar promovendo aquele cara dentro da empresa. E não é na empresa, às vezes ele fala, eu vou sair dessa empresa que essa empresa não me valoriza. Entra para uma outra, mesmo cenário. Vou sair dessa empresa que me valoriza. Com esse amigo que faz troca de empresa, trabalha em 3 empresas no ano. E aí chega uma hora, né, quando o cara começa a olhar para dentro, ou começa a ver mentoria, alguém que já trabalha com ele há muito tempo fala, cara, você às vezes já parou para pensar que às vezes o problema não são as empresas que estão passando, às vezes o problema está em você. Com certeza, né? Aí o cara toma aquele choque. Não, mas isso aí para mim não é uma verdade. Para mim sempre foi empresa. Aí o cara volta, essa aqui foi isso que aconteceu, o cara vem com a justificativa. Falou, tudo bem, eu entendo. Pode ser que uma dessa daí tenha sido fidedigno. Agora, já parou para pensar que você é temperamental nisso aqui, você quando fala aqui, você é um cara aqui muito diretivo. Aí você vai dando uns toques pro cara, o cara olha assim, nossa, mas eu nunca parei para pensar que eu tinha essas dificuldades. Então, volta naquilo que a gente falou, né? Pedir
feedbacks e dar é muito importante. E eu acho que o mais importante disso daí é você ser dono da tua, né? Resumindo aqui tudo que a gente falou, ser dono da sua carreira, né? Não deixe as pessoas, né, tomarem a decisão por você para onde você quer chegar. Não aceite o não como resposta, como a gente falou aqui, né? Vão ter pessoas que vão te colocar para baixo, mas assim, não aceita. E acho que o mais importante, né, é montar um plano para você não se enganar, somente nos estudos, né? Não procrastinar, né? Porque se você ficar sempre, essa semana eu não consegui, semana que vem vai dar certo, na outra semana vai dar certo. Cara, se você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, não tem como dar certo. Então, isso eu acho que é muito importante também, né, deixar claro aqui, porque eu falo para as pessoas nas mentorias que elas fazem comigo aqui no banco, e às vezes elas param para pensar, falam, nunca parei para pensar dessa maneira, e por mais óbvio que pareça, sabe? Cara, eu vejo que você é uma pessoa muito acelerada. Você tem tempo livre? Tem hobbies? Cara, hoje eu tenho, eu diria que as semanas são bem agitadas, né, onde eu trabalho hoje. Acho que a gente trabalha bastante, tem bastante desafios, né, que acho que é o que me faz continuar amando a empresa que eu trabalho. Acho que sempre tem um desafio novo. Nunca fiquei 2 meses, né, trabalhando com algo que eu falava, nossa, não tem nada aqui que me desafia, né? Já estou querendo sair. Pelo contrário, sempre tem uma coisa nova. Agora, quando a gente fala, né, de Generative AI, tá aí, né, o hype do momento, tá todo mundo correndo atrás para ver como que a gente consegue fazer coisas maravilhosas com ela. Mas voltando na tua pergunta, tem um hobby, sim. Eu ando de bike, eu mergulho, eu gosto bastante de origami, então estou sempre procurando livros, assim, tipo, para aprender a fazer dobraduras novas. Eu adoro fazer dobradura. Me dá um papel, às vezes eu estou numa sala de reunião, eu estou fazendo alguma coisa. Eu sou muito agitado, então quando eu vou ver, às vezes, criei um passarinho, quando eu vou ver, criei um coelho, porque eu estudo origami, aí eu fico fazendo dobradura, quando eu vou ver, eu desenho, eu fiz alguma coisa de papel, eu dou para alguém, falo, tipo, então eu gosto. Já sai com presente aí, Anderson. Então, diríamos que é o jeito de cuidar sua saúde mental e assim evitar o famoso burnout. Esse é um dos, né? Eu gosto bastante também de ouvir música, ir a shows, teatro também eu vou bastante. Gosto muito de natureza também, sou apaixonado. Acho que uma das coisas de bike é por conta de fazer trilha que eu gosto, então eu uno as duas coisas assim que eu gosto. Amo cachoeira, então sempre quando eu posso assim vou em algum lugar com cachoeira. Eu acho que tomar um banho de cachoeira para mim é uma forma de ter uma de me reenergizar, né? Eu acho que cachoeira para mim é uma coisa mágica. Você entra debaixo ali, parece que tem energia ali, é um pote de energia. Se você estava cansado, você ganha energia para ficar mais 6 meses com energia acumulada. Então, para mim é muito importante mergulhar também, porque eu gosto muito do fundo do mar. Então, acho que quando eu estou mergulhando, eu estou em contato ali com diferentes espécies. Então, eu gosto bastante. Assim. Então, é o que eu tenho feito ultimamente, assim, para desconectar. E quando eu vejo que eu estou levando uma vida muito agitada, às vezes eu pego um final de semana aleatório, sem nenhuma explicação de nada, para falar, vou comemorar. Pego um final de semana assim, aleatório e falo, vou para tal lugar. E aí escolho uma cidade aleatória, falo, vou pegar um lugar que eu não conheço e fico num lugar, às vezes, isolado, faço uma trilha, faço hiking, vou para o meio do mato e passo o final de semana e volto, e segunda-feira já estou com energia de novo. Então é um pouco o que às vezes eu procuro para tentar desconectar um pouco, né? E eu acho que exercício também é físico, né? Acho que academia nunca foi uma coisa que eu sempre me apaixonei, por mais que eu sempre tenha tentado fazer, nunca gostei muito. Mas mas no CrossFit eu acho que achei uma paixão aí. Eu acho que o esporte coletivo, né? De você poder fazer as coisas com outras pessoas, eu acho que é poderoso, né? Essa energia de fazer as coisas em grupo, para mim, ela me move. Então, o CrossFit tem sido uma paixão minha aí, que eu vou quase que diariamente. Que bom. Cara, ya para terminarnos, porque todo tiene finales, ¿eh? La vida se trata de inicio, comienzo y final, ¿no? Igual que este podcast que ya va a llegar a su finalización. ¿Qué es el suceso para Anderson
¿Y cuál es su mayor miedo? O sucesso, para mim, é continuar numa evolução, é estar numa evolução contínua. Isso, para mim, é um sucesso. E indifere, isso vai muito além de estigmas com salário, vai muito além de cargos, função. Eu acho que assim, é estar em evolução contínua. Todo ano eu faço uma leitura e eu vejo se eu evoluir, e eu me proponho em algumas coisas se eu conseguir concluir aquilo. Então, para mim, isso é um sucesso. Uma evolução contínua, ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser um ano que você começa a se falecer, eu quero tirar uma certificação e quero fazer um mergulho em tal lugar. Consegui fazer aquilo, me dei por um sucesso nesse ano, né? E continuo buscando outros. Então, a gente costuma dizer, às vezes, no trabalho lá no banco, que é importante também a gente celebrar pequenas vitórias, né? Então, você ter esses milestones aí de sucesso, né? E você ir medindo ele constantemente, isso é importante para ir te dando injeções de energia, né? Esse é o primeiro ponto. E o medo, cara, para mim, o meu maior medo é eu parar de confiar em mim. Eu acho que o dia que eu parar de ter confiança em mim, e esse acho que é uma das coisas dos meus maiores medos, é o dia que eu pegar, é o dia que alguma coisa ou alguém conseguir me abalar a ponto de eu tomar aquilo como uma verdade e falar, eu desisti de seguir fazendo isso, porque eu não sou capaz, ou algo do gênero. Estou dando um exemplo aqui, mas acho que assim, é o dia que eu parar de acreditar em mim, no meu potencial. Esse é uma das coisas que mais me aflige, assim, eu diria. E as minhas ações são contínuas para que isso não ocorra. Porque eu acho que isso daí deve ser uma coisa mais triste do mundo, é alguém que para de confiar em si mesmo, né? Que fala, poxa... Com certeza, não, cara, não pode fazer nada já, né? Eu acho que isso, para mim, espero nunca vivenciar isso na minha vida. Assim. Para finalizarmos, Anderson, ¿qué conselhos y dicas daría para las personas en general cómo darnos a melhor versão profissional e personalmente? Eu volto no plano das certificações que eu uso para muita coisa, né? Mas não só certificação. Eu acho que você tem que montar um plano, independentemente que seja. Eu acho que é super importante no meu conselho você estipular metas. E que essas metas sejam metas tangíveis, mas metas pequenas, né? Aquela coisa, que seja uma evolução de 2% semanal, ou 2% diário. Se você fizer 2% semanal, no final do ano, você vai ter progredido horrores. Então, qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, eu acho que você tem que colocar meta, ela tem que ser milestones, pequeno. E você tem que sempre celebrar, comemorar quando você conseguir essas metas pequenas, né? Então, um objetivo grande, quando eu voltando no que a gente falou, numa maratona, né? Não começa, você vai fazer um plano de correr uma maratona, você vai começar a fazer um plano aqui para correr 1 quilômetro, agora para correr 2, agora para correr 5, agora para correr 7, agora para correr 10. Você vai fazendo esses milestones e vai trabalhando para chegar. E cada uma que você chega, você comemora. E comemora pode ser desde você sair no restaurante, poxa, eu vou sair no restaurante aqui com a minha família, ou assim, quando eu chegar na metade, numa meia maratona, eu vou fazer uma viagem para um lugar que eu sempre sonhei. E faz 2 planos. E com esse plano, você reserva dinheiro para aquilo. Você sabe que o momento vai chegar. E você só faz essa viagem quando você conseguir, por exemplo, alcançar a meia maratona. Agora eu vou viajar. Aquilo vai te dar um ânimo tão grande de você falar, poxa, eu estou fazendo uma viagem com um pagamento de algo que eu consegui. Você vai ficar muito feliz. Você vai voltar, você vai falar, agora eu vou perseguir o restante, o resto para fazer uma maratona. E aí já promete alguma outra coisa legal para você fazer para você, né? Com as pessoas que você gosta, com a sua família, quando aquilo acontecer. E aquilo isso é tão poderoso que se você combinar esse jogo com a tua família, com as pessoas vão ficar tão emocionadas assim, e se for uma coisa que é legal para as pessoas também, elas vão te incentivar ainda mais. Se é com a tua família, você fala, pô, nós vamos fazer uma viagem para tal lugar se eu conseguir isso. Elas vão te ajudar. Vai ver que elas vão, no dia que você tiver cabisbaixo, elas vão te ajudar, elas vão te empurrar naquele dia que você tiver sem energia. Fala, não, cara, vai lá, tipo, vem cá. Né? Elas vão te fazer teu lanche, por exemplo,
vamos falar, poxa, você está precisando de água, nós vamos te ajudar ali com incentivo, com estímulo aí. Você vai falar, poxa, né? Momentos em que você está perdendo a confiança em você, alguém vai estar lá confiando em você. Então, isso é muito importante. Então, esse é o conselho que eu dou. Ter os objetivos, criar metas pequenas, né? Objetivas, e comemorar, celebrar as pequenas vitórias. Eu acho que isso é muito importante você comemorar, né? Porque isso vai te dar incentivo de você continuar crescendo. Isso para tudo. Eu acho que é fundamental e ter ao teu lado sempre bons mentores, né? Se hoje você não tem, começa a procurar, né? Pergunta qual que é a mentoria que você quer, como você quer, acho que isso é muito importante. Cara, antes de dar su palabra de despedida, Anderson, si pudieras ayudarnos con esa respuesta ahí, que es muy personal de usted. Após eu me aposentar no mercado corporativo, eu não me aposentar tão cedo ainda, né? Que acho que eu gosto muito disso. Mas eu tenho participado de diferentes. Agora, infelizmente, eu tenho tido pouco tempo para estar fazendo, mas quero voltar a retomar. Acho que até alguns anos atrás, né, antes da pandemia, eu participava de várias iniciativas para ajudar jovens, e principalmente ia muito numa linha de ajudar jovens carentes. Então, a gente ia ter uma ideia, a gente marcava workshops, dava pequenos treinamentos, ou mostrava, por exemplo, como a pessoa iniciava na carreira de TI, a gente ia, às vezes, mesmo em comunidade, às vezes a gente fazia alguns planos, assim, super audaciosos para poder ajudar essas pessoas mais necessitadas. E eu sinto falta de voltar com algum plano desse, né? Não tenho nada em mente, mas pretendo voltar sim. Eu acho que tem muita coisa que, às vezes, você não precisa dar um curso inteiro de CCNA para ajudar alguém. Às vezes, você com conselhos, né, ou ensinando a pessoa a montar um plano de estudo, alguma coisa, você já, às vezes, muda a vida da pessoa. Então, eu tenho vontade de fazer, nada engatilhado no forno, mas, às vezes, né, fica aí à disposição para algum outro convite, ou de empresas, ou de, talvez, pessoas que têm alguma coisa do gênero, que fala, poxa, acho que eu tenho isso aqui que você falou, vamos ver se a gente consegue conectar e fazer alguma coisa junto. A gente pode pensar assim, cara. Acho que, na linha do que eu falei, sempre quando eu dei aula ou fiz mentorias mesmo, sempre numa linha de tentar retribuir um pouco de tudo que eu consegui. Eu acho que a gente sempre tem que continuar devolvendo um pouco de tudo que a gente está conseguindo. Né? Então, acho que fica aqui para mim essa provocação para eu conseguir sim, fazer alguma coisa. Eu espero tenerlo aquí na fase 2, Anderson, ahí para mostrarnos un poco de eso en la siguiente fase aquí de Rotten Friends y poder aprender de sus experiencias. Legal, contem comigo. Anderson, suas palavras de despedida, por gentileza. É isso, muito feliz aqui, acho que agradecer, né, acho que a gente ficou aqui, né, 1 hora e 45 minutos falando, né, não foi pouco. Eu passei 15 minutos, mas só foi 15. Diversas coisas, mas assim, bastante feliz, né, e eu acho que assim, se vocês estão, as pessoas que ficaram até o final aqui, porque realmente estavam gostando do bate-papo, então agradeço, né, de coração, e espero poder ter ajudado vocês aqui. Tentamos aqui, né, o Tom e eu, trazer um pouco aqui na jornada da experiência do que a gente, do rápido bate-papo que a gente teve antes, né? E trazer um pouco aqui de dúvidas, de coisas que vem muito, que acontece bastante, assim, às vezes, seja numa mentoria que eu pego, seja em percepções que a gente tem de quem está começando na carreira, ou quem está com dificuldade para progredir. Então, a gente tentou aqui sintetizar e trazer bastante data points aqui, de como a pessoa consegue evoluir aqui. Claro, não conseguimos ir num nível muito, né? Alguns temas a gente tocou de forma muito rasa, né? Dado o tempo, né? Em prol do tempo. Mas espero que, de coração aqui, que a gente possa ter... Podemos fazer um episódio 2, né? Se você tiver tempo aí, podemos fazer um episódio 2 aí. Porque, cara, o tempo ficou voando. Ficou voando mesmo. Voou, mas, cara, a gente marca assim, se tiver interesse mais pra frente, a gente marca um outro e espero de coração aqui ter podido ajudar também. E agradecer você também, Tom. Acho que o papel que você faz aqui desses talks de ajudar a comunidade né, de networking, não só isso, mas a técnica na área de TI, eu acho que ela tem um poder aqui tremendo. Eu acho que
é muito digno esse trabalho que você vem fazendo de ajudar as pessoas aqui, tá? Acho que tira o chapéu aqui, acho que é o investimento do teu tempo que você está fazendo aqui para ajudar outras pessoas, então isso para mim tem um poder tremendo aqui. Parabéns aqui pelo Anderson, trabalho. muito obrigado. Eu agradeço seu tempo e não quero estender mais porque tem aí seus planos aí também que fazer. Envio um grande abraço. Um abraço. Y espero encontrarnos en un próximo evento aí. Claro, vamos sim. Personalmente. Um abraço. Galera, muito obrigado, galera. Estamos chegando a 1000 suscriptores. Só falta um. Esperemos que hoy lleguemos a 1K. Agradeço a todos los participantes del día de hoy. Y disculpa si no respondimos todas las preguntas, mas hoy estamos con un tiempo muy reducido mismo. Mas vamos a tratar de hacer un segundo episodio donde podamos compartir más insights de Anderson, de esa trayectoria brava demais. 7 CCIE no es para cualquier persona, no. Mi respeto, muy obrigado por ese tiempo que estive conosco esta noche, Anderson. Obrigado a todo el mundo. Chao, chao.